Alemão? Caderninho, né? Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast para vocês. Estamos aqui nos estúdios da nossa patrocinadora Master Art Pro Comunicação Visual. Letra caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota. Você que acompanha o Empreenda SCcast já sabe tudo que você precisar para comunicação visual. Você encontra na Arte Pro. Além disso, a gente conta com 2 patrocinadores, um de meia temporada e um de temporada cheia. Agradecer a Alexandre Formento, da Formento Playgrounds. Está na tela lá, né, Alemão? A Formento Playgrounds atende todo o mercado aí de playgrounds em geral, condomínios, residências, estão aumentando a planta, triplicando seu espaço aqui em Blumenau, uma empresa gigantesca, tá? Quero registrar aqui, desde pet, criança, até tem playground para crianças menores, né? Então, assim, realmente é algo bastante tecnologia, voltado para o divertimento, alegria, e uma série de outras coisas que eles fazem, imobiliários e tudo mais, né, Filipão? Isso aí. Agradecer também a SSA Materiais Elétricos, a SSA é uma loja distribuidora de materiais elétricos aqui da região. São nossos patrocinadores. Obrigado, Sérgio, Sandro, Adriano. Acreditaram no projeto, confiaram no que a gente está construindo. E a gente é muito grato a esses patrocinadores que viabilizam toda essa estrutura aqui do Empreenda SC. E o apoio, claro, do Madrugadão Lanches, que nos alimentou agora no intervalo. Obrigado, Madrugadão. Sebrae Santa Catarina, que dispensa apresentações. E Jovem Pan Blumenau 88.7. Estamos nas ondas da Jovem Pan, todo dia divulgando o Empreenda SCcast. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está aqui para conversar hoje sobre um tema muito interessante e com certeza vai mexer com muitos de vocês. Quero agradecer a presença das meninas Locatelli aqui, a Bárbara e a Débora, que é a primeira vez que a gente está recebendo 2 mulheres na mesa. É a primeira vez. Ou é uma mulher ou é mulher e homem, né? E olha, se a gente fazer a conta, deve ser, sei lá, o 100º episódio. Por aí, tá perto disso. Por aí. Primeira vez que sejam bem-vindas, meninas, obrigado. Irmão, muito obrigado, irmão. Espero que vocês desfrutem desse momento com a gente. Felipe, quer fazer a pergunta primeira de todas? Eu acho que podemos perguntar, porque depois a gente faz um complemento e ajuda a gente também, né? Sobre esse projeto que a gente está fazendo, né? Que é o podcast, falando de empreendedorismo. O que vocês acham, assim, dessas iniciativas? É perfeito, né? A gente acaba conhecendo, através dos vídeos que vocês estão fazendo, as iniciativas dos empreendedores, as dificuldades, aprendendo com eles, né? Então, assisti alguns episódios já e são de grande valor, a gente aprende muito com eles, né? Obrigado. Com o pessoal que está na prática, e não é só uma aula, né, teórica da faculdade, né? A vivência mesmo. Os empreendedores estão lá lutando no dia a dia. Então, esse conhecimento é muito válido. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Débora. Eu acho muito interessante conhecer as pessoas que estão por trás das empresas, principalmente, que a gente só imagina que a empresa tem seus funcionários, suas dificuldades, mas a gente nunca tem a oportunidade de conhecer essas pessoas que estão à frente da empresa. Então, eu acho muito interessante trazendo toda a bagagem que eles têm e a experiência. Que legal, cara. E dá valor pro pessoal da região também, né? A gente às vezes escuta empresários de fora, de São Paulo e tal, e tanta gente empreendedora aqui Eu acho que isso também chama atenção, né? Porque a gente conhece as pessoas, as empresas, e aí quando a gente tem a oportunidade de conversar, né? E poder assistir isso aí, com certeza agrega muito. E tu sabe que tu falou uma coisa, Débora, que tem que cuidar porque é 4, né? Sim. A gente responde por todas. São 4 irmãs. Até pontuar que eu respondendo. não falei, né? Elas são da Iris e da Seletron. Isso. Trabalham com monitoramento de segurança de empresas, condomínios e tudo mais, né? Mas tu falou de uma coisa, né? Tipo, ver as pessoas por trás das empresas, né? E há um tempo atrás realmente não existia isso. Eu me lembro, por exemplo, que eu sempre fui envolvido com engajamento de eventos, palestras e tal. Eu fui dar uma palestra uma vez era um negócio do Dia de Jovem Empreendedor que a gente fazia palestra nas escolas sobre empreendedorismo, negócio e tal. E, nem lembrar disso, cara. Lá no Santos Dumont. E aí a ideia sempre a ideia do projeto era mostrar que atrás da fachada de uma loja, de uma empresa, tinha uma pessoa, para que os jovens entendessem que eram pessoas que estavam fazendo aquilo, né? E tu falou isso, eu lembrei, e eu me lembro que isso mexeu muito com alguns meninos lá naquela palestra, de enxergarem empresas como pessoas, porque de fato, quando se tem uma estrutura grande, que nem por exemplo a Iris, a gente vê um monte de plaquinha da Iris por aí, né? Tipo, nas empresas e tal, de segurança, imaginar que, né, tem 2 meninas lá, 2 moças, eu não ia chamar de senhoras, né, mas
dos senhoritas, então, talvez, que tocam esse negócio, que são responsáveis por toda aquela galera, né? Isso realmente mexe com o imaginário, às vezes, de alguém que não tem nem noção, né, do tamanho do negócio. Muito mais do que só nós tem lá, né? Tem uma equipe enorme. Claro. Mas, de alguma forma, passa bastante coisa na tua mesa, né, Val? Com certeza, com certeza. Vou ser honesto. Com certeza. Mas a gente tem muito apoio, tem uma equipe muito boa lá com a gente, antiga, assim, sabe? Que já na época o meu pai construiu essa equipe e a gente trabalha para não ter rotatividade e manter essa equipe de confiança, sabe? Então, assim, não podemos dizer que são duas meninas atrás da mesa. Tem uma equipe muito boa, realmente, trabalhando com a gente. Até pontuar, né? Vocês estão completando 40 anos nessa área. 40 anos, pensa. O seu Denis Locatelli deve estar muito orgulhoso, né? De ver... Eu tenho só 38, tá? Para quem não sabe, hoje em dia, muita gente sabe, claro, vocês fizeram uma boa divulgação, mas era Telealarme, né? Exatamente. E aí mudou para Iris. Na verdade, o nosso CNPJ começou como Seletron mesmo. Ah, é? É, começou como Seletron, a gente fabricando centrais de alarme. Né? O meu pai, o primo da minha mãe, o Álvaro Pereira, meu pai, Denis Locatelli, o primo da minha mãe, Álvaro Pereira, que é engenheiro eletricista, montava os circuitos, meu pai era o administrador e vendas comercial, e nós tínhamos um instalador, que era o Raimundo, que ainda é nosso amigo, e os três começaram a empresa. Não está mais na empresa, ele trabalha com outro negócio já, não está no nosso ramo mais, mas na verdade a gente contrata ele como fornecedor de algumas peças. Interessante, cara. Um fornecedor de algumas peças. Tá ali perto ainda. Mantém os laços. Isso, gente boa pra caramba. Então, e o lance era começou fabricar. fabricando, instalando, fabricando, né? Mas de maneira artesanal, tipo? De maneira artesanal, placas, né? E montava as placas mesmo ali e instalava os sensores magnéticos nas portas e janelas. E não era monitorado, claro, só disparava, quando abria uma porta ou uma janela, disparava o alarme. Ali, né? E era aqueles magnéticos com fiozinho, assim, de certo? Isso, com fio, Hoje com certeza. tem com pilha, mas... Sim. Sabe que eu tenho saudade do fio, porque aquele de pilha acaba a pilha direto, né? Exatamente, o fio ainda existe. Sim. Faz tubulação com fio também, para não ficar trocando pilha. Né? Então, existem as soluções para cada caso. Porque tem a hora que a pilha acaba, né, cara? E aí não funciona, né? A gente recebe sinal de bateria baixa, né, antes de acabar. Não é assim, não, acabou e ferrou. Já resolveram mais uma dor, então. Viu, João? Assim, não tem problema de pilha. A gente tem que ter bons profissionais para fazer bons levantamentos, porque nós não somos empresas de kit, né? Nós somos uma empresa que faz lá um levantamento e um projeto. Porque cada cliente tem uma estrutura completamente diferente. Então, a gente realmente precisa fazer um projeto adaptado para aquele cliente, né? A gente precisa trazer a solução que ele precisa, né? Então, não pode ir lá trazer um kit, vai faltar, se botar um kit, vai faltar ambientes que estão desprotegidos, né? Com certeza. Então, os projetos são especiais, no caso. Exatamente. Bem individualizados. Exatamente. E aí, voltando à história, né? Ficamos um bom tempo, então, fazendo esse trabalho de fabricação de alarme. Depois, o meu pai ia muito em feiras para conhecer as novidades, e aí ele descobriu a tal da antena parabólica, né? E aí, antena parabólica... Era uma modernidade. Modernidade, Tecnologia. E aí foi um boom a antena parabólica. Ele vendia no estado todo, montou várias filiais em Florianópolis, Itajaí, Caxias, botou várias filiais vendendo antena parabólica. Era o preço de um carro, a gente fazia consórcio de antena parabólica. Ele apresentou a primeira antena parabólica numa Oktoberfest, né? Anunciou, assim, mostrou a parabólica lá que ninguém conhecia. E aí os sítios todos tinham antenas parabólicas, o pessoal assistia televisão, né? E custava um carro, era uma coisa incrível. E aí isso fez o meu pai decolar. Cara, e isso era na Seletron. Isso era na Seletron. E aí foi quando aí o meu pai montou uma distribuidora de antena parabólica, de sistemas de segurança. Sabe que eu lembro da Seletron, realmente, da antena parabólica? Isso, tem muita gente. Eu tava tentando lembrar, assim, pô, Seletron não é... Aí tu falou antena parabólica, agora fez sentido. Meu pai trabalhou também com portões, né? A automação de portão eletrônico, isso. E aí montou uma distribuidora que vendia esses componentes eletrônicos, né? Parabólicas, portões, alarmes, câmeras e até Sky ele começou a vender depois. E aí, em 1995 que começou a Telealarme. 95. 95.
Que é o monitoramento de alarme, né? Porque não adianta ter só um cachorro em casa berrando, né? Pois é. Tem que ter alguém quando tu tá indo na praia, tem que ter alguém quando Não tá... adianta o alarme disparar e Cachorro não- berra toda hora, tu não ninguém sabe saber, se né? é ou Exatamente, não precisa ou não, né? exatamente. Então tem que ter alguém que vai lá verificar o que está acontecendo, né? Sim. Tem que ter alguém 24 horas cuidando do teu patrimônio. E a gente às vezes está ocupado, né? Tá dormindo, tá na praia, Sim. tá no banheiro, Viajando. tá doente, tá Não viajando. tá preocupado, né? Inclusive eu sou cliente, né? E quando Exatamente. toca aqui, eles vêm correndo. Exatamente. Então a gente tem que estar de pronto, tem que ter uma equipe de prontidão 24 horas Sim. para atender. Então em 95 a gente fez uma joint venture com uma empresa de vigilância e uma empresa de Joinville que tinha a marca Telealarme. A marca Telealarme não era nossa, era de uma empresa de Joinville. E aí meu pai juntou essa empresa de vigilância conosco, que tínhamos a expertise da tecnologia de eletrônica, e aí formamos a Telealarme. E aí fomos com a marca Telealarme até 2018. Eu me lembro que faz pouco tempo. Em 2018, esse parceiro nosso de Joinville vendeu a empresa. E aí, com a venda da empresa, a gente tinha 3 opções. Ou a gente trocava de marca, ou a gente pagava royalties, ou a gente vendia junto a empresa com ele, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, estudamos a situação. Vender a empresa não passou pela cabeça nem um minuto. Não, claro que passou. A gente tem que avaliar as nossas opções, né? Sim. A gente tem que avaliar as nossas opções, fazemos cálculo, né? Tem que fazer cálculo, olhar né? o mercado, né? Tem que olhar o Pra tomar uma mercado, decisão, tem tem que ver assim, ó, se eu vender, eu vou manter todas as nossas famílias por tantos anos, né? Vai aposentar? Até a gente se aposentar? Não, então o que eu vou inventar depois, né? E a nossa empresa é muito boa de trabalhar, então tem várias famílias e a gente tem uma responsabilidade, tem várias famílias que dependem, então tudo tem que ver se vale a pena ou não, né? Tudo tem que ser Claro, tem que estudado, avaliar. todas as possibilidades têm que ser vistas, né? A gente Depende não do pode amor fechar. também, né? Se ama muito, não tem que ser tão fácil. Exatamente. E se a empresa dá lucro também, né? Também, Se tá... E aí a gente avaliou isso e decidiu, não, nós vamos trocar de nome. E aí, nesse processo de troca de nome, a gente envolveu bastante gente. A empresa toda, alguns clientes antigos, a gente envolveu. Chegamos numa lista de 100 nomes. 100 nomes. Nossa. Putz, cara. 100 nomes, E aí Ficou contratamos... fácil, né? Aí contratamos uma agência para nos ajudar nesse processo também. Fizemos uma pesquisa com clientes, com o pessoal interno e tal. E aí chegamos no nome Iris, que é para nós um nome mais moderno, fácil de visualizar Sabe que nas nossas placas eu me lembro de um distantes, né? outdoor que vocês tinham que era... Com cachorros. Não, eu me lembro de um telealarme, agora é Iris, alguma coisa assim. Isso, a gente fez essa... Na rua Martin Luther, eu me lembro desse outdoor. Tal, loucura, né? Lembrei do outdoor. Mas enfim, pra ver como marca, né, a mídia externa, assim, né? E aquilo me marcou, tipo, Iris, Iris. A gente fez No uma... começo ficou meio estranho, né? Porque era telealarme. Depois, aí, pô, tu entende Iris, tu se acostuma com a ideia. Monitoramento, né? Sempre de Isso. olho na sua segurança, é o nosso slogan, né? Então vem da Iris do olho. E aí a gente achou... Deu muito certo. Primeiramente a gente ficou assim meio inseguro, né? Até preparou um caixa. Opa, se sair cliente, o que a gente faz? Tem um caixa aqui guardado, né? Mas não, deu muito certo e a gente acabou até crescendo com isso e a gente começou a ser visto ainda como mais tecnológico, né? Claro que a gente tem que trazer esse resultado também, né? Mas deu muito certo a mudança de nome. E a publicidade foi de bala de canhão, né? A gente teve jornal, outdoor, rádio, a gente fez Fez a pressão ali. Minha pergunta foi a publicidade, acho que foi mais a publicidade pela mudança do nome gerou mais engajamento na marca, né? Sim. Também assim, ó, a gente fez todo um contato com o cliente para explicar isso. A gente mandou cartas assinadas. Imagina, tu falou que estava preocupada, né? Preocupação de toda essa mudança, né? Então imagina, já estava fazendo toda a tarefinha ali, né? Fizemos uma força-tarefa para trocar todos os brasões na frente dos clientes também. E aí a gente, nesse momento, entregava uma carta assinada por mim, explicando a situação, né? Alguns clientes eu liguei, a concorrência aproveitou desse momento, dizendo que a gente tinha sido vendido e etc. Alguns clientes eu fui pessoalmente para explicar, né? Então foi um processo que a gente se focou totalmente nisso, né? Mas deu muito certo, deu muito certo. A gente não sabia como o mercado ia aceitar essa mudança, então foi um medo também a gente teve nesse processo, né? Mas realmente deu tudo certo, graças a Deus, os nossos clientes que nos conhecem, né, principalmente, e também tem a comunicação do boca a boca, que faz muita diferença. Sim. Claro. Então, com tantos anos de empresa,
eles já nos conhecem, conhecem a nossa família e conhecem os nossos funcionários e viram que, na verdade, o CNPJ é o mesmo, a empresa é a mesma, os funcionários são os mesmos, os sócios são os mesmos, só mudou literalmente a marca. Isso. E engraçado sobre essa questão que tu colocou do concorrente, né? Uhum. Concorrente aproveitar esse momento, né? Sim. Então, para ver que na minha visão, vocês já realmente eram já referências, né? Sim. Então o concorrente já estava antenado em essa mudança deles para aproveitar aquilo dali, né? Tentar, Isso é muito- tentar desestabilizar, né? Desestabilizar. Mas a concorrência, por um lado, é bom. A concorrência é bom, né? Tira a gente da zona de conforto sempre, né? É um pouco desleal a partir do momento que há uma mentira envolvida, né? Sim, Exato, eles exato. acabam se queimando às vezes, né? Na verdade, eles se queimaram com o cliente, né? Pô, Exatamente. não sabia de nada e foi falar essa besteira, né? Faz parte do processo, né? A gente tem que saber lidar. Para Nem nós todos são leais, né, João? não. Sabe que o mercado Tem existe muito concorrente filho desleal. da mãe. É. E eu acho que, na verdade, um pouco do que a gente quer fazer aqui é acabar com também essa coisa de concorrente desleal, sabe? Sim. A gente costuma dizer que aqui, por exemplo, a gente ia entrevistar o Juliano da Correia e a SSA faz parte do jogo, acho que, né, não tem por que haver problema se há uma concorrência leal, porque, cara, o sol brilha para todos, para quem tem oportunidade. A gente é uma terra de oportunidade. Agora, a partir do momento que tem deslealdade, é sacanagem. Eu tenho muito contato com concorrentes, né? Porque eu sempre tu até fiz liderança, parte né? de... Vocês têm um sindicato e tal, acho que uma coisa Isso. assim, né? E às vezes, assim, às vezes é o vendedor lá da ponta que fala uma mentirinha, né? Então tem que cuidar, assim, é empresa, né? Às vezes é um profissional que fala uma besteira, né? É um desesperado. É um desesperado, mas Comissão. assim, a gente sempre teve, o meu pai já pregava isso, né, essa questão do associativismo, né? A gente aprende trocando informações com o nosso concorrente, a gente tem demandas em comum, né? Claro. Então, eu já faço parte da CIB também, faço parte do núcleo de segurança da CIB, já fui coordenadora, já fui presidente do sindicato das empresas de segurança eletrônica, hoje faço parte da diretoria ainda. De Santa De Catarina. Santa Catarina. Meu pai foi o fundador, eu fiz Que parte legal. do processo de homologação do A Ministério gente do Trabalho. se aproximou, eu fui lá te fazer uma visita nessa época aí, quando tu tava no sindicato e tal, me lembro disso. Me lembro de ter me falado E, isso. nossa, como a gente aprende e como a gente passa conhecimentos também, porque tem muita gente, principalmente na parte tributária, assim, na hora de pagar imposto, que paga muito mais, que paga errado. E aí a gente Custo despende Brasil. um tempo, porque a gente explica isso para o contador, para vários empresários, né? E hoje eu faço parte da FEComércio, da diretoria da FEComércio, como presidente do Vale Itajaí, Pô, que legal. vice-presidente do Vale Itajaí, Eu aqui conheci representando a o FEComércio. de Itajaí ali, ele também acho que é vice-presidente também, alguma coisa assim, que é de Itajaí da FEComércio, conheci lá em Brasília. Putz, eu vou lembrar o nome, vou te falar, um cara legal, assim. A FEComércio tem feito um trabalho bem bacana, assim, de engajamento, a gente percebe isso, assim, principalmente com relação ao relacionamento ao poder público, que às vezes é o que mais importa, na verdade. Né? Sim. Mas eu queria comentar contigo, outro dia, por puro acaso, eu estava ouvindo obviamente, né, eu tenho o hábito de ouvir podcasts, né, no dia de manhã, assim, não todo dia, mas vários dias, até foi um dos hábitos que eu adquiri depois de começar a gravar podcast, tá, porque eu comecei a perceber a relevância que o podcast tem, porque ele aprofunda os assuntos, sabe. E aí eu vi um podcast com o Marcelo Baptista, do Grupo Protege, não sei se você conhece o Grupo Protege. Sim, Acho que é uma dos maiores do Brasil, uma coisa assim. E ele fez um comentário que me chamou muita atenção, e aí quando coincidiu da gente estar aqui, eu pensei, vou falar isso com as meninas. Ele falou assim, segurança não existe. O que existem são obstáculos. Eu achei isso tão forte assim, tipo, segurança não existe, cara, o que existe são obstáculos. Tem né? uma Porque teoria o mal que explica intencionado. isso. E tu concorda com essa visão? Faz sentido? Sim. Tem até uma teoria que explica isso, assim, baseada até na Idade Média, que se fazia obstáculos, né, do perímetro, né? Então, primeiro os muros, depois bota o rio, depois... Sim. Então, tem vários níveis de segurança, tu vai aumentando as camadas de segurança, né? Por isso que a gente bota, às vezes, sensores externos, mais os na janela e portas, mais os internos, né? Mais as barreiras físicas também, que são os muros, grades, né? Então, tem cercas, a parte de detecção e a parte de barreiras físicas. Câmeras. Isso. Então, a gente tem que minimizar ao máximo a chance dele conseguir chegar lá sem ser detectado, né? E fazer com que ele seja detectado o mais rápido possível, né? O mal intencionado. Porque de mal intencionado, cara, a gente tá cansado já. Tipo, tem muita gente, infelizmente. E o pior é que tá crescendo, né? Uns desocupados por aí, né?
Qual é a história mais maluca, assim, que vocês já viveram, vocês duas aí? Meu, tem muita história maluca. Não, mas a mais, Não, assim, tem tipo, assim, ó. porra, aquela história, não acredito História que maluca aconteceu. e tensa, né? Tem história maluca e engraçada Tem e tem uma engraçada. história maluca e tensa. Por exemplo, uma Ah, história... cada um conta uma aí, vai. Eu vou contar da engraçada. Bom, vai. É Bom, melhor. teve um... Não, mas eu quero ouvir a tenta. Vai. Teve um funcionário nosso, um querido, né? Ele já falecido. E uma vez ele foi num atendimento. Tá ouvindo? Sim, Tá. sim. Uma vez ele foi num atendimento que a gente sabia que tinha uma humilhante lá, né? Tinha uma pessoa lá no local. Então já foram 2 atendentes para atender aquela situação. E na hora que eles chegaram lá, eles viram a pessoa pulando o muro. E eles saíram correndo atrás da pessoa. Na verdade, eles não deveriam fazer isso, né? Mas eles saíram correndo Ah, é o atrás. ímpeto, o cara tá ali É. pra proteger, faz parte. Exatamente. Eles realmente vestem a camisa, eles querem proteger o nosso cliente. E eles saíram correndo atrás e era um matagal. E eles foram correndo, correndo, correndo. De repente, sumiu. Desapareceu no meio do mundo. Aí o outro, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Aí, de repente, ele levanta assim, ele caiu numa piscina toda verde, Sério, cara? Antiga. Dentro da casa? uma casa abandonada. Meu Deus do céu, cara. Não quero nem imaginar o que tinha dentro da piscina, tá ligado? Exatamente. Aí ele chegou na empresa depois, Todo sujo. era o Shrek em pessoa, Saiu aquilo- do pântano. virou piada até hoje. Ficou apelidado de Shrek Eles têm algum tipo de arma, não, né? Não, ele Não, tem não tem, alguns né? equipamentos para se proteger, mas é proibido eles circularem com arma. É. Tu não tem segurança armada, né? Não. Na verdade, então, Inclusive, ele Mas foi inclusive corajoso, né? Isso é um tema polêmico, né? Claro. polêmico. Eu sou CAC, eu tenho arma. Eu também. É, eu acho que todo cidadão de bem que quiser estar armado tem que estar armado, não tenho nada contra o porte de arma, mas é um tema polêmico. Por que uma empresa de segurança não pode ter um profissional armado na rua? Então, existe uma legislação, a Lei 7.102 da Vigilância. E Qual é a lei? 7.102 da Tá. Vigilância. E ali explica especificamente quem pode andar armado e quem não pode, né? Então, assim, tu pode estar, um segurança pessoal pode andar armado, né? Um vigilante que está no local, então ele está no local protegendo, não nas ruas. Entendi. Pode. Tipo o vigilante do banco. Isso. Ou numa portaria, pode, né? Mas não pode No estar na vigilante. rua pública. Circular. Sim, Circular. entendi. Então pode também o transporte Não de pode valores. um porte de arma, Transporte de valores pode também. Acho que eu falei todos ali. mas o cara ter um porte de arma para rodar vigilando na rua não, Não, pode ser segurança pessoal ou tu mesmo se tiver porte de arma, né? É um absurdo, né? Não É. faz sentido nenhum, né? É. Mas eu não me esqueci da história tensa. Conta pra A história tensa, por Vai. exemplo, envolveu arma também. A gente teve uma situação onde um atendente nosso foi atender uma ocorrência e foi abordado por uma pessoa vestido com um uniforme do nosso concorrente. E ele, né? Eles se encontram na rua, né? Tás aí atendendo? Eu tô aqui também e tal. Quando foi ver, era uma pessoa disfarçada, era um criminoso. Ah, era um assaltante. Era um assaltante. Estavam assaltando caixa eletrônico. Ah, Caixa eletrônico. E aí, fica quieto, entra no porta-mala, falou pro nosso atendente, fica quieto, entra no porta-mala. Porque se ele visse já que era uma atitude suspeita, ele normalmente já fica acompanhando de longe, né? Já tem um preparo para isso, Como um o cara tá treinamento. disfarçado. Mas como ele tá disfarçado, confundiu ele. Que merda. Exatamente. Aí entra no carro, foi no porta-mala, só que a polícia estava monitorando. Era uma quadrilha de roubo de caixa eletrônico. A polícia estava monitorando. E aí a gente já entrou em contato, olha, nosso atendente foi sequestrado e tal, tem informação. A polícia sabia o ponto dessa quadrilha. E aí foram lá, foi o delegado Marchetti até, que foi junto na operação, esse cara é Fera. firme, é fera. Foi junto na operação, trocaram tiros e o nosso atendente no meio, lá dentro do Dentro do porta-mala. Porta-mala do carro. E aí Ele pegaram a trabalha com vocês quadrilha, hoje ainda? trabalha com a gente Ah. hoje ainda. E pegaram a quadrilha, ele foi salvo, tudo perfeito. Saiu ileso. Eu lembro Que desse loucura, dia que o meu pai encontrou, meu pai era vivo ainda, meu pai encontrou com essa pessoa, ele chorou assim.
O teu pai chorou. Meu pai chorou junto com ele, né? Porque imagina o risco que ele passou. Imagina. Não, ele E estava ali ileso. Maior E a gente risco é que a muito gente grato tem, ao que é perder delegado a nossa Marchetti vida. e toda a Polícia Civil que estava envolvido nisso por ter salvo o nosso atendente, né? Uma pessoa da nossa equipe muito especial. Está com a gente até hoje. Cara, a gente... Várias vezes vocês pontuaram, né? Que, pô, tem gente até hoje, são gente antiga, muita gente antiga e tal. E eu vejo essa galera ainda almoçar com o uniforme da Iris ali no Isalon, eu vejo o pessoal andando com o uniforme com orgulho e tal. Tem alguma técnica de gestão que vocês aplicam para essa retenção, para essa lealdade dos funcionários? Até porque nesse segmento em especial, acho que a lealdade ela é fundamental, né? Porque, que nem o Felipe comentou, vocês fazem segurança aqui da Arte Pro por pura coincidência, porque quem convidou vocês fui eu, né? A gente nem sabia disso. Mas vocês têm até acesso ao espaço, a chave, enfim, né? As câmeras, tudo. A pergunta que eu me faço é, existe alguma política de retenção, treinamento e tal? Sim. Ou foi algo que aconteceu de maneira natural pelo tratamento do pai? Como é que... Faz parte da nossa cultura, né? Segurança é confiança. Né? Então, a gente procura sempre manter uma baixa rotatividade. Né? A gente trabalha para ter um bom clima de trabalho. E a gente tem um marketing interno também, além do marketing externo. A gente dá mais ênfase para o marketing. Endomarketing, exatamente. Dá mais ênfase para o endomarketing do que para a publicidade, até às vezes, né? Porque a gente precisa realmente que nossa equipe esteja feliz trabalhando, que esteja satisfeita para continuar lá trabalhando com a gente, para continuar nessa confiança, sabe? E atendendo bem os nossos clientes. E atendendo bem os nossos clientes. É porque nós não somos uma empresa robótica, vamos dizer assim, a gente tem tecnologia sim, mas nós somos uma empresa de serviço que presta atendimento e de segurança. É quase um relacionamento, né? É um relacionamento, pessoas, né? É uma fidelidade, né? Tanto é que a gente tem assim, o vendedor daquele cliente está no sistema, né? Tem o consultor daquele cliente, o técnico daquele cliente. É tudo separado assim por região. Não é qualquer um que vai te atender, é aquele que sempre te atende. Claro, tem férias, a gente tem a pessoa que cobre. Mas assim, normalmente são as mesmas pessoas. O cliente cria um relacionamento. O atendente também. O atendente dividido por região também acaba conhecendo o cliente. Então a gente... Porque vocês têm um banco de dados, tudo ali, né? Porque cada vez que eles ligam, a gente tem que falar uma palavra-chave. Isso. Para saber se realmente é a pessoa, né? Exatamente. Então a gente tem no sistema essas informações, né? E tenta dar o atendimento mais personalizado possível. Isso é até um diferencial nosso, porque tem concorrentes nossos que focam no número. Né? Eu tenho tantos clientes, e aí vai ver quem liga é um robô. Né? Às vezes nem atende, nem vai lá no local. Nem tem tático para ir no local. É o cliente que tem que lá ver o que está acontecendo. Ele só diz, tá acontecendo uma coisa aí, tá? Não tem expressão, o robô, né? Então, isso aí, claro, barateia, consegue fazer um preço menor, claro, com certeza. Mas e aí, cadê a tua segurança, né? Não transmite segurança. Então, eu gostei muito que tu falou, né? Essa retenção, ela tá vinculada à cultura de vocês, porque de fato era algo que surgiu pela necessidade da construção do relacionamento com os clientes. Então é algo que vem já do teu pai, que vem de toda a história da família, né? Vem. Mas vocês ainda assim implementam técnicas hoje em dia, né? E o clima de trabalho é bom lá. Eu mesma trabalhei em outros lugares antes, eu estudei em Florianópolis, então eu fiz vários estágios em vários lugares, trabalhei até nos Estados Unidos, na Itália, tive várias experiências antes de começar na empresa, e na Iris. E quando eu entrei na Iris, foi um ano antes do meu pai falecer. Eu senti um clima legal de trabalho, sabe? O pessoal colaborativo. Claro que existem atritos, né? Mas eu gostei muito de trabalhar lá desde o primeiro dia por causa desse clima de trabalho legal. E a gente tenta manter. Eu ia perguntar sobre essa questão da sucessão, né? Porque foi uma sucessão, né? Não esperada, né? Mas... Tu já respondeu, né? Tu chegou, já teve uma... Mas havia uma previsão de sucessão pro teu nome ou foi absolutamente aleatório? Porque vocês são em 4 irmãs. Não a especificamente. Rafa e a Débora, tudo bem, eram as mais novinhas, mas tu e a Gi tava ali, as duas, acho que num momento profissional parecido, digamos. Meu pai, eu me formei, aí meu pai falou assim, Bárbara, eu tava precisando de que tu viesse trabalhar comigo lá na área comercial, o que tu acha? Não, ele falou assim, viesse trabalhar comigo na área... Aí começou a falar que área, na área comercial... Porque a Gia, minha outra irmã, já tinha tido uma experiência na empresa, né? Ele achou, seria legal ter uma experiência na empresa e tal. Assim, então tá, eu vou lá.
Eu estava fazendo processo de trainee na época. Disse, não, vou lá, quero realmente conhecer a empresa. Foi bem assim, nada muito... Construído. Assim. Não foi nada assim pressionado demais. Foi assim uma coisa meio natural. Eu lembro até hoje, o dia na praia que ele me falou isso. E aí comecei lá e adorei. E eu acho que é muito bom conhecer a área comercial da empresa, se você vai fazer parte desse processo sucessório. Porque a área comercial tu sente o cliente. E até hoje eu atendo cliente, né? Principalmente quando dá um problema, gente. Tu mede, né? Mede Exatamente. pelo comercial. Ninguém vai ligar para o atendente se tem o teu telefone. E isso também é um diferencial. A gente está aqui para ser ético, para falar para o cliente, para explicar, para resolver, para melhorar, né? Sim. Então, a gente fazer parte da área comercial faz toda a diferença. Fez para mim toda a diferença nesse processo de eu assumir a direção, né, da empresa. Mas, claro, no começo, imagina, fazia 1 ano que eu estava na empresa, né? Uma empresa na época, eu tô com... Tinha uns 30... Não tinha 20... Tá fazendo 40 anos agora. Que ano que foi? Foi 2010. Faz 14 anos atrás, tinha 26 anos. 26 anos, então. 26 anos de mercado, né? Eu tinha 24. Então, foi um desafio. Mas assim, eu completamente foquei nisso, né? Estudei todos os materiais, estudei tudo. Ficava até muito tarde na empresa, assim. E a equipe me ajudou muito, me respeitou, então foi bem legal. Que ano que foi? 2010? 2010. Então, E até para sofrer menos, focar no trabalho me ajudou, sabe? Então, tu tinha uma coisa para se ocupar, né? Até para pontuar, o seu Denis faleceu viajando, acabou, foi bem trágico, eu me lembro foi na bem época. abrupto. Bem triste mesmo, acho que boa parte da cidade sentiu. Teu pai era uma grande liderança, acho que a gente tem que fazer essa homenagem para ele de alguma forma, para registrar, né? Com certeza. O Denis foi uma referência não só na questão da segurança, mas como o associativismo, eu me lembro, centenas de pessoas, né, que participaram do momento de despedida e tal, enfim. E tu fez parte da rede de apoio lá no nosso apartamento. Eu tava lá, quis o destino que eu estivesse lá, e eu me lembro que apesar de na época ter sido um choque, uma tristeza, havia, assim, em vocês um sentimento de acolhimento. Eu percebia que vocês estavam, não, peraí, tá tudo dando errado, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa dando certo aqui, sabe? Eu percebi isso. A gente criou um vínculo, né? Sim. Na época. A gente recebeu muito apoio, muita força, muita força. A gente sentia essa força vindo, assim. E eu percebi que óbvio, eu não acompanhei de perto, mas sempre houve aquela coisa do tipo, e agora? E até da Larb, né? Como é que foi pra ti? Porque as tuas irmãs, as duas mais novas, não tinham nada a ver com o negócio. A Gia acho que já estava fora, né? Não estava ainda. Porque, enfim, ela não estava ainda. Ela estava com vontade de ir. Ela estava indo pra China. Ela ia morar na China, não ia? Pode ser. Eu me lembro que era alguma coisa assim. E recaiu sobre os teus ombros, né? Foi ainda que eu estava trabalhando lá, né? Então, foi muito assim, contigo. E como é que foi assim, com os funcionários e tal? Mas eu me lembro, na hora que a gente recebeu a notícia no hospital, que a gente estava juntas lá, e aí ela falou, eu vou assumir a empresa. Daí a gente, calma, vamos pensar dela. Eu vou assumir a empresa. Na hora. Eu tenho esse sentimento de irmão mais velho, assim, de cuidar da família, sabe? E ela tinha 24 anos. Eu tinha, desde bem novinha, eu tenho esse sentimento de cuidar da família, assim, então... Mas uma coisa que o meu pai me ensinou também foi essa questão, assim, que a gente sempre... Tudo que a gente quer, a gente consegue. Eu sou da geração Disney, né? Que todo o seu sonho se realiza, é só você querer. Geração Xuxa, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai lhe dar. Então, e ele me ensinou assim que se alguém consegue fazer aquela atividade, consegue dar jeito atingir aquela meta, tu também vai conseguir. É só te esforçar, que tu vai conseguir. Então, foi isso que eu fiz. Sabe o que tu tá falando? Eu tô me lembrando do Daniel de Oliveira, que a gente fez o dele evento. também. Ele falou que ele viu no filme da Sessão da Tarde, tudo que um homem faz, outro pode fazer. Exatamente. Tudo que um homem faz, ou uma mulher... mulher. Homem no sentido genérico ali, mas tu entendeu. Mas é isso aí. E eu tenho isso na minha cabeça e eu gosto de desafios também. Então, assim, se alguém diz, Bárbara, tu não vai conseguir fazer, aí é mesmo que eu consigo. Então... Mas a minha grande dúvida, assim... Mas desculpa interromper, claro. Mas fez muita diferença a equipe, tá? Muita diferença a equipe, a família, acreditar em mim. Isso, me dar o respeito, né? Porque podia dizer assim, aquela menina ali, né? Não vai dar em nada. Não, me respeitaram, me aceitaram, me acolheram, me ajudaram.
Tanto a família... maior parte da equipe ainda até hoje é mais velha do que nós. E eles respeitam a gente normalmente até hoje, como diretoras e assim por diante. A família, a pergunta que a equipe, meu marido, tudo isso me ajudou muito. Os clientes, né? Porque o Anderson, a gente teve a história do Bublitz aqui, o Anderson que também perdeu o pai de uma maneira inesperada, o pai dele ficou acamado e tal, da padaria Bublitz, talvez conhece teu Passo Central. O seu Erner era uma grande liderança também, da mesma forma que teu pai, o seu Erner foi vereador e tal. E o Anderson comentou aqui no episódio, né, que ele passou por muito preconceito, assim, tipo, esse guri, o que esse guri tá fazendo? Ele era DJ, do nada tava tocando a padaria. Histórico também, né? E hoje, não sei se tu já foi lá na Bublitz ultimamente, mas vai lá que os banheiros têm pedra da Indonésia. Mas de verdade, mas tá, a gente comentou top, que tá? isso também impulsionou ele, sabe? Sim, então tem as duas versões, é. mas vocês falam que eu não vou conseguir, aí ele baixou a cabeça e construiu aquele império Mas que é hoje. É uma responsabilidade, qual foi né? o maior, como é que foi assim, qual foi a maior dificuldade no começo, assim, tipo, aconteceu e agora? Tu já sabia o que fazer? Tu já conhecia a empresa? Tu já tinha noção? Olha, foram várias, né? Mas eu tive que realmente conhecer detalhes. Eu li todos os contratos, eu li todas as agendas do meu pai, né? Eu li todos os e-mails, né? Eu peguei o celular dele, virou o meu celular, então eu realmente assumi a função dele, né? Então, caramba. Mas na verdade eu não ficava assim, ai meu Deus, que peso, não, eu só ia fazendo. Eu ia tocando, ia estudando, eu estudei muito e é importante estudar para a vida toda, né? Porque cada desafio que a gente tem na empresa, não adianta a gente só pegar uma consultoria externa, só perguntar desafios que envolvem risco, não adianta só perguntar para um consultor externo, eu vou perguntar para advogado, não, a gente tem que perguntar para vários, estudar, ler a lei e nós tomarmos a nossa conclusão quando o risco é grande, né? Exato. Então, e conversar com muita gente antes. Então, assim, tiveram vários desafios. Tiveram pessoas que me desrespeitaram, com certeza, né? Tiveram, né? Mas eu ignorava, eu passava por cima e fui evoluindo com isso, né? E o respeito a gente conquista. Então, se a gente se a gente dá o exemplo, né? Se a gente trabalha direitinho, chega no horário, mostra que a gente tem conhecimento, né? As nossas ações dão resultado, a gente vai conquistando respeito. E é assim que, por exemplo, a minha irmã, que é a irmã mais nova, também vem conquistando o respeito da equipe e vem conquistando o meu respeito. Tanto é que eu fiquei 3 meses fora da empresa, mais de 3 meses, né? Mas completamente fora, 3 meses que eu tive filho recentemente. Sim. E a Débora assumiu meu lugar. A Débora que tá lá na Iris. Isso. Não, agora ela tá já tô de já volta. voltou 100%. Mas eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos, eu tive meu filho lá. Que loucura. Pra abrir a porta para ele para os Estados Unidos, Claro. né? Ele é americano. Que Então, e nesse meio tempo a Débora assumiu totalmente a minha função. E como é que foi essa experiência, Débora? Olha, Tu entrou em que função lá e como é que foi essa experiência de ser? eu entrei porque tinha uma pessoa saindo da empresa, entrei direto no financeiro. Primeiro, na verdade, eu conheci todas as áreas da empresa, trabalhei em todos os setores. Fizesse um treininho lá. Sim. Ela já está há 12 anos na empresa, tá? Não Que foi legal. assim inesperado. E ela tá na mesma sala que eu também. Aí fui para o financeiro, trabalhei a maior parte da minha vida lá na Iris no financeiro. E depois a gente começou depois a gente fez uma reforminha lá na empresa e a gente fez a nossa sala juntas. E ali, claro, fui aprendendo muito com ela também, a gente sempre participou das reuniões juntas e tudo mais. E acompanhei mais a área comercial, porque na verdade nunca foi a minha área, né? Eu sempre fui mais do financeiro e contábil e assim por diante, e administrativo também. Então fui conhecendo mais essa área comercial, que era a área mais complexa, né, de uma empresa, né? A primeira área da empresa, né? A área mais à frente, né? Onde tudo começa. Onde tudo começa, exatamente. E então no começo foi mais ou menos uma transição, porque ela estava grávida, eu já estava ciente. Já foi se preparando. Fomos nos preparando e tal, mas eu sabia que a qualquer momento eu poderia perguntar para ela se eu tivesse alguma dificuldade. Claro que eu evitei ao máximo isso. E junto com a equipe que nós temos lá, nós evitamos ao máximo. Tudo a gente decidia em equipe, tudo juntos. A gente reunia os líderes, falava da situação tal. Tá, então vamos fazer assim, assado. Precisamos acionar a Bárbara ou não? Não, esse aqui eu acho que a gente consegue decidir sozinho. Então, fechamos assim. Aí tinha situações que... Houveram várias situações que nunca aconteceram, claro. Claro. E daí ela não estava.
normal. Essas coisas E ela não daí- precisa saber, tá ligado? Não, mas é aquela questão, assim, vem um desafio novo. Ah, não, mas isso sempre aconteceu, mas na verdade tu não sabia. Não, na verdade essas eram novidade mesmo para todo mundo. Mas Essa questão da decisão colegiada, né? Tu comentou, isso é padrão? Ou Sim. vocês... Não, existe um... Gestão compartilhada, né? existe Depende do tipo de decisão, né? Existe uma estrutura organizacional formalizada ou é uma coisa meio informal, assim? vou te dizer só um detalhe. Quando meu pai foi viajar, na última viagem dele, Sim. a empresa já girava sozinha. Então, quando ele viajava, a empresa girava sozinha. Os líderes de cada área... Já tinha os já processos, era estruturado. procedimentos. tudo Depende da decisão, por exemplo, é uma mudança de processo. Eu vou envolver as pessoas que estão naquele processo. aquilo. Perfeito. Né? Então, a Débora agora tem uma Hoje são quantos responsabilidade. colaboradores? 76, mais ou menos. É. É bastante. A Débora, por exemplo, agora tem a responsabilidade de melhoria de procedimentos, melhoria contínua de procedimentos. Qualidade do serviço, tudo mais também. Exatamente. Então, ela identifica uma situação que pode ser melhorada, ela chama todo mundo envolvido naquele processo para melhorar aquele procedimento e documentar. Sabe que eu faço isso hoje na empresa também? É impressionante, Eu só faço essa parte. porque tu escuta as dificuldades de cada um, né? E quando tu coloca todo mundo junto, eles começam a entender, então aquela dificuldade dela é pior do que a minha, né? Então eu posso tentar melhorar um pouquinho o meu trabalho para ajudar ela, né? Eu acho que tá difícil para ela. Então assim vai. Eu acho que em grupo eles conseguem também entender a importância do seu trabalho, da sua atividade, Sim. de fazer bem feito Que pro faz parte do próximo, não todo, A né? engrenagem, né? Exatamente. Pro não incomodar o próximo tanto, né? Não ter retrabalho, não voltar para ela e assim por diante. E entender o significado total desse processo, né? Uhum. Por que eu tô todo mundo fazendo isso? Tem um produto final para isso. E as pessoas que estão no processo no dia a dia, elas não conseguem, às vezes, não conseguem enxergar. E eu quero só fazer uma pergunta, né? Porque tu vem da área financeira, né? E tu tem que lidar com pessoas e resolver esses problemas. Tu se adaptou assim a isso? Gostou? Eu vou te dizer, durante o meu trabalho na Iris, teve um momento que eu trabalhei numa outra empresa também, e eu tive minha empresa de aventais, não sei se tu lembra, João. Lembro. Sim. E eu trabalhava Eu lembro sozinha. mesmo. Eu acho que foi o Vilain que me mandou no WhatsApp alguma coisa, eu me Provavelmente. lembro e tal. Me lembro sim. E eu trabalhava sozinha. Tinha Instagram, vendia e Tudo, tal. site e tal. Ela teve uma fase que ela fazia meio período, trabalhava na empresa e outro período tinha o negócio dela. No outro ia pra faculdade. Isso. Não sei como a gente aguentava essas coisas. Não, a As gente filhas sempre dá do um Denis. jeito. A gente dá um jeito, né? Mas virava a chave e mudava o rumo, né? Cada período era uma atividade diferente. E para mim, na verdade, nesse momento que eu trabalhei na Bonjour, que era meus aventais, eu trabalhava muito sozinha. E eu percebia o quanto era importante para mim trabalhar com pessoas. Não totalmente, diretamente com pessoas o tempo todo, mas trabalhar em equipe, principalmente. Eu vi que ali era como eu conseguia executar melhor a minha atividade, o meu serviço, sabe? E eu acredito muito nisso. Que com a experiência de cada um, a visão de cada um, a gente consegue fazer atividades melhores, produzir melhor, ter uma qualidade melhor, pensar em ideias diferentes, soluções diferentes. Mas sabe que pessoas são difíceis de lidar, né? São. E como que tu desenvolveu isso? Assim, foi naturalmente de se comunicar bem com as Olha, pessoas? Tudo É começou... de família, cara. Eu não ia tá vendo? dizer, tudo Eu vi começou... que era um pouquinho mais comercial, ela tá Sim. falando mais agora. Tudo Não, ela é bem começou- comercial também. Tanto é que ela teve um negócio dela, para fazer funcionar tem que vender, né? Então. Ela é verdade. vendia aventais, fabricava e vendia. A gente vira o que a gente quer, né? Aí, de novo, né? O que a gente precisa, a gente faz. Mas deixa claro que eram aventais requintados, Claro. de alto nível. Era Eram coisa bacana, personalizados, eram todos estilos diferentes e tudo mais, modelos especiais. Eu trazia tecidos dos Estados Unidos e criava e assim por diante. Era bem legal. E se tornou um ateliê, na verdade. Né? Aí depois, então, chegou esse momento que eu vi que eu precisava trabalhar mais com pessoas. Eu não tinha, como eu fui a minha própria... eu que investi na minha marca, comecei com R$500. Legal. Comprou o tecido. Sim, eu ganhei dinheiro da Iris, os meus salarinhos da Iris, e comecei a investir na minha marca, né, à tarde, e fazia isso. Trabalhava de graça para mim mesma à tarde, Faz parte. por um bom tempo. E até que eu cheguei um momento que eu vi que ou eu tornava aquilo totalmente um ateliê, né, totalmente
manual, mesmo. assim, ou eu tornava aquilo uma produção maior, só que daí eu precisaria de um investimento muito maior. Então chegou um ponto que eu vi que eu tinha que tomar uma decisão de ou continuar assim, e eu não teria a opção de fazer um investimento maior. Então eu optei por voltar e ficar 100% na Íris e trabalhar na empresa da família, que para mim foi uma decisão assim perfeita. Eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver ali na Bonjour. Aquilo me fez aprender muito, muito. Aprender todas as áreas, né? Todos os processos da empresa. Então não foi de graça, foi um curso? Com certeza. Mas sobre a pergunta que tu falou... A prática, ela gera um conhecimento que a teoria nenhuma do mundo é capaz de Eu acho legal a gente ter transmitir. essa experiência fora da empresa. Se a gente vai suceder a empresa do pai, por exemplo, eu acho legal ter essa experiência fora. A Débora teve mais uma experiência também na empresa de engenharia, ela se formou em engenharia da produção. Também por isso ela conhece muito dessa parte de qualidade, né? Mas eu acho importante ter assim, até para dar valor para a empresa do pai, sabe? Não, E a gente vê eu particularmente, eu não tive essa oportunidade, eu fui, como é que a gente fala? Por livre e espontânea pressão, colocado ali no negócio direto da família, e eu me arrependo, eu sinto muita eu percebi que isso estragou, de tu não ter experiência fora. Deixa eu te falar uma coisa. Porque- Meu pai, ele dizia que a gente era muito mais do que a empresa. Então, quando a gente começou a trabalhar na empresa, até foi meio estranho, assim, porque parecia que a gente estava fazendo algo errado. Porque ele dizia assim, vocês são muito mais do que isso aqui. Vocês são muito maiores do que isso. Então, voem longe. Viajem, façam intercâmbio e tenham experiências. E por isso que ela, por exemplo, fez trabalhou em tantos países. A Gisele E a também Gi na tá na China, Alemanha agora, mora acho, na né? Alemanha. Então, quando a gente começou a assumir a empresa do pai, também foi uma coisa assim estranha para nós. Sim. Porque parecia Porque que ele não fazendo criou algo errado. vocês para aquilo ali. E a gente não podia mais dizer para ele, pai, posso? Ele já não estava mais ali, né? Mas eu Mas tenho ele certeza deu- que era o que ele Ele queria. ele deu liberdade pra gente decidir o que a gente queria, entendeu? Mas talvez se ele não Mas tivesse... que ele deixou a gente ter a experiência, né? Incentivou a gente a ter outras Mas talvez se experiências ele e deu não tivesse liberdade pra feito gente decidir. aquele convite lá atrás, a história teria sido diferente. Pode ser, né? Nada é por acaso. É Nada verdade. por acaso. Porque aquele convite te deu o gás para... Não, eu preciso continuar isso aqui, né? É A verdade. questão do legado e tal. Pelo menos é uma leitura que eu faço conhecendo um pouco da história, assim, né? É verdade. E esses desafios que tu viveu, só pontuar a minha opinião, esses desafios que tu viveu consolidando um projeto pessoal, uma marca pessoal, isso, cara, é mais enriquecedor do que qualquer faculdade. Não É. tem. Muito. Jamais vou menosprezar uma faculdade de engenharia, né? Não, não. Porque a engenharia agora de administração, eu tenho certeza absoluta que tu aprendeu muito mais na prática do que eu aprendi na teoria, porque eu também aprendi muito mais na prática, né? Me envolvendo, Com associação, entidade. Também fiz administração. A gente não é uma crítica à universidade onde eu estudei, ou é ao modelo mesmo, né? Porque o modelo educacional de gestão, ele é uma coisa que te queria para funcionar, ele não te queria para empreender, para pagar incêndio, Não. para aquela confusão que é empreender, né? Porque vamos lá, Exatamente. a gente está aqui agora trocando ideia e tal, mas tenho certeza que teu celular aí deve estar apitando. Daqui a pouco, se Deus quiser não, mas amanhã tu vai chegar no escritório e vai ter coisa para Não, resolver. daqui a pouco muda o jeito de pagar um tributo, né? É o tempo todo, né? O negócio aí tem que mudar o sistema, não sei o quê. Inclusive a reforma tributária tá aí, né? Então, justamente. Vai sair uma masterclass na nossa escola com o David sobre Muda reforma o software lá tributária. da prefeitura, a gente já tem que mudar tudo. Aí É. vem um novo golpe aí da praça, a gente já tem que se preparar de novo. Aí então, Pois você vê, é um essa desafio. quer falar Não, pode concluir. Isso conclui. essas coisas não diz na faculdade, né? Não tem É só a como. experiência fazer isso com a gente. E, né? cara, criar uma marca, que nem ali do teu produto, tipo, eu tô começando agora a começar umas palestrinhas e tal sobre cultura de conteúdo, né? Porque eu defendo a teoria que é o que eu defendo que o Empreenda é, uma startup de comunicação 4.0. O que é a comunicação 4.0? Jornalismo, publicidade, marketing e relacionamento. Se a tua comunicação não integra esses 4 pontos, na minha visão, a tua marca está fora do mercado. Não é que o teu serviço está fora do mercado. Né? O serviço de monitoramento pode continuar existindo através desse CNPJ. Mas a marca Íris, para ela ser reconhecida enquanto marca, ela tem que seguir essa comunicação, na minha leitura. Né? E lá quando começou, imagina, um negocinho de alvenda, claro, mãe da amiga, tu começa ali com pô, é um desafio tu criar uma autoridade para uma marca do nada, né, cara? É uma coisa que não é para qualquer pessoa.
E ainda, né, vai ter a amiguinha que vai ficar zoando, Sim. o outro lá que vai dar Eu risada. ia complementar, complicado, né? cara. A gente começa a vender pro amigo, e no meu ponto de vista tá errado, né? Tem que vender pra quem é diferente, porque aí tu já veio, aí tem um amigo que começa a falar mal do produto. É só ficar um insightzinho aí, né? Todo. Então, quando alguém vai empreender, cara, empreende pra outras pessoas, cara, não empreende pra quem tá perto. Cara, geralmente quem tá perto. Mas não vamos generalizar. Não vamos generalizar, Não, mas né? eu sei do que vocês Normalmente é o que estão falando. acontece. É. É complicado, cara. A gente, né, nós também temos negócio, é isso aí mesmo. É isso aí, no A meu gente caso. tem Tu que quer ser- ver quanto quer bancar o blogueirinho, que eu às vezes sou meio blogueirinho assim, né? Bota os negocinhos, reflexão. Sempre tem aquele teu amigo que dá uma zoada. É normal, É né? normal. A gente tem que fazer algo diferenciado, né? E tudo tem o seu público. Tudo tem seu público e a gente tem que encontrar esse Exato. público. Então, quando ela estava trabalhando, ela encontrou o público, né? Eram aventais diferenciados, bonitos, não era aquela coisa assim, só um pano na Não frente. era produção, né? É, Era a Eu personalidade. acho massa do podcast que a gente foi Ela longe, né, mandava. cara? É. Já falou de tanta coisa. Você Tô animal. falando de empreender, né? É. Empreender Mas eu tem que ser. queria pontuar pra gente não esquecer disso, né? Vocês hoje possuem a Iris e a Seletron, isso. e a Iris, cada uma delas tem um foco, né? Exatamente. Explica um pouco sobre isso, né? Pra gente. O Seletron é focado fazer em esse grandes registro. projetos, né? Então, indústrias, condomínios é com a Seletron. Empresas, residências é com a Iris. Monitoramento de alarme, câmeras é com a Iris. Monitoramento de controle de acesso, grandes projetos de controle de acesso, sistemas de incêndio. Hoje vocês têm aquele com a negócio de Seletron. portaria remota, essas coisas assim já? Temos monitoramento de condomínios, portaria remota, tanto para empresas quanto para condomínios também temos. Através da Seletron, daí essa parte E a do monitoramento de Seletron, quem portaria. toca é a Rafa. É a Rafa, nós temos um diretor lá que é o Cláudio também. Ah, entendi. A Trabalha Rafa tá lá conosco, junto, então, e a na Rafa lá gestão. junto também. Legal. Exatamente. Porque as irmãs estão em todas ali. Só a Gisele que se desprendeu e foi lá pra... Vocês estão no marketing também, não? No compras, não? Não, tem outra. Porque daí O nós já Felipe, vamos o Felipe começar. já é ligeiro, o Felipe já é ligeiro. Mas vocês têm uma certeza. equipe de A compra. gente sempre tá? dá preferência para os nossos clientes, com Opa, certeza. então. Com certeza. Tomara que meu concorrente não seja cliente também. A gente divide Ah, então um tá pouquinho bom, para então cada tá um. Cara, isso é legal porque a gente brinca, mas essa coisa de fomentar o ecossistema é importante. Com certeza. A gente sempre dá preferência para os nossos clientes. A O gente cooperativismo e tal, Né? isso é bem legal, tá cara. alimentando as nossas famílias, nossos colaboradores, né? É. A gente tem que dar preferência para os nossos clientes, com certeza. Muitas vezes tem lugares que eu tenho vontade de ir, daí eu olho a placa do concorrente e não. Eu vou lá no meu cliente. Cara, eu super entendo, Eu É. acho que é justo, faz total sentido. E a gente tem que saber lidar, né? Óbvio, né? Tem casos e casos, né? Mas ainda mais vocês, que no caso de vocês é latente, tipo, aliás, latente, né? Patente, né? Tá lá na cara do negócio, né? Tá lá a Sim. marca. É Não uma tem forma como de não. publicidade também, é uma forma de dizer pro meliante lá, ó, esse aqui Fica ligado. Esse aqui funciona, esse aqui fica ligado. Aquele ali não, É, tá aquele ligado? É porque tem empresa concorrente nossa que bota placa em tudo que é lugar, mesmo que não esteja monitorado. A gente só bota onde tem monitoramento, entendeu? Porque senão vai lá o meliante, entra, dispara e nada funciona, Vocês ninguém também vem, né? vendem um alarme Então, ainda, né? A gente vende, sim, mas o nosso foco é o serviço de monitoramento. A gente vende e instala para monitorar, né? Mas a gente vende, sim. Tem Tanto é que esquema de locação também? e tem tal? locação também, tem locação. A gente faz tudo com o objetivo de monitorar. Tem que ter um foco no negócio, né? Tem empresa que Ah, faz... o modelo de negócio tem que estar focado. Tem que estar focado. Então, o foco nosso é o monitoramento. Até porque ali a gente tem o recorrente, né? Então, mantém toda a nossa estrutura, a nossa equipe. É o serviço de monitoramento. Então, Quando tu falou de 76 colaboradores, tu falou ia das duas perguntar. empresas? Eu ia perguntar sim, isso. das sim, duas. somando as duas. Somando as Aham. Quantos que tem na Iris, quantos que tem na Seletron? Telepatia aqui, Deve galera. ter uns 50 muito na tempo, né? Iris e uns 20 na Seletron. Isso. A Mais Iris, ou menos então, isso. Isso. Sim. tem mais relevância ou não? Uma É tem que a mais Iris relevância que a outra? presta algum serviço para a Seletron. Então a Iris tem mais É que a relevância. Iris, a minha leitura, vê se eu tô certo agora. Análise de consultor aqui. A Iris tem um ticket menor, mas um volume maior de clientes. Exatamente. E a Seletron tem um ticket maior e um volume menor de clientes. Exatamente. Exatamente. Pega essa visão, rapaz. A gente vai aprender. Matou a sacada. A Iris tem 40 anos e a Seletron já tem 30. É que a Seletron começou com uma parte de distribuidora. De né? materiais. Isso. Em 2010 que a gente mudou esse conceito da Seletron para grandes projetos. 2010 só. Logo que meu pai faleceu, a gente mudou o conceito da Seletron. Primeiro a gente continuou com a distribuição. Ainda até distribuímos algumas coisinhas, mas não é o foco, né?
o foco é mesmo grandes projetos. Tanto a parte... Daí na Seletron, sim, tem uma parte de venda de produto, que tem esse foco, mas grandes projetos também de monitoramento do controle de acesso, que envolve engenheiros, né, para fazer esse projeto, né? A gente... facial, Isso, tal. leitores A faciais. gente até agora pontuou a autoridade de vocês para falar sobre o assunto, né? Ficar claro, né? Altamente perceptível, pô, vocês, a vida ali, a empresa tem vários anos e tal, mas aí eu falo isso tudo para chancelar a resposta que vocês vão dar à pergunta que eu vou fazer, né? O que, primeiro de tudo, né? Quais os principais pontos que uma empresa, uma casa, uma residência precisam avaliar, além, claro, de colocar o alarme, a câmera e tal, que isso é óbvio, mas assim, os principais pontos que tem que avaliar, né, para uma boa segurança, para você tá seguro onde você mora, onde você trabalha e tudo mais. E também entender, depois que a pessoa faz esse monitoramento, coloca a empresa de vocês, até onde vai a responsabilidade da empresa e até onde começa a responsabilidade do Estado. Porque eu acho que isso a gente comentou antes, o cara não pode correr, não pode isso. Tipo, a gente fica com essa dúvida, né? A gente, respondendo a última primeiro, a gente trabalha em complemento ao Estado, né? Então, a gente precisa da polícia para trabalhar conosco. Então, eu mesma estou sempre em contato com a Polícia Civil e Militar, né? Para a gente manter um bom relacionamento, porque tem situações que a gente precisa conversar, né? Trocar informação. Então, a gente tem que ter esse relacionamento com a Polícia Até porque esse Civil e relacionamento Militar. que tu tem é bom pra mim. Sim, exatamente. Exato. Não, e é fundamental. Faz parte do nosso negócio, porque a gente se complementa, Porque né? tu começa a observar no teu monitoramento algum meliante, alguma coisa e tal, já informa a polícia, já tem Isso. uma... Exatamente. Eles têm outra estratégia, né? A atividade deles é muito maior, né? Nós A nossa temos função- focado Eles nos são nossos técnicos, clientes. peritos nisso, né? A nossa função é detectar uma situação e aí a gente informa eles que vem tratar essa situação, né? Vem prender, né? Vem investigar. Então essa é a função da polícia. Então a gente se complementa. Então a gente tem que estar conversando, né? Tem que se relacionar bem. E acontece muito de pegar? E como? É? Sim, Bastante? sim, bastante. O problema é que muitas vezes o nosso pessoal vai lá prestar depoimento e aí já foi solto o ladrão, né? É. Esse que é o único A lei detalhe do não ajuda. nosso Brasil, né? velho. É. Brasileiro. Mas acontece muito, né? Do nosso... Brasileiro é foda. A polícia, Esse quando a gente um liga chavão até... nosso, tá? Brasileiro. A polícia, quando a gente liga, eles sabem que realmente aconteceu uma coisa e tem alguém lá, né? Então, eles dão uma prioridade. Até eles, no sistema deles, eles têm lá uma lista de prioridades do tipo de ação, né? O tipo de situação, eles têm uma prioridade diferente. Então, assim, é um assalto à mão armada, prioridade 1, entendeu? É um homicídio, prioridade 1. É uma situação que já aconteceu, o meliante já fugiu. É uma situação que já aconteceu, mas o meliante ainda está lá. Tudo isso muda a prioridade da Polícia Militar em atender. Vocês já repassam com a informação Com correta. todos os detalhes corretos, com maior rapidez possível para que eles possam chegar o mais rápido possível. Então, quando Essa conexão, ela é feita por sistema, WhatsApp, telefone? Não, é telefone normal. 190. Não tem inclusive, tem alguns concorrentes hoje já falaram, não, a gente tem um telefone vermelho da polícia. Não existe, tá? Isso, infelizmente, não existe. O brasileiro, um WhatsApp do cara. coronel, tu acho que a gente pode ter, mas não Eles que vai inventam resolver. coisa, eles inventam coisa. Tem gente que inventa, mas não existe, tá? A gente liga no mesma fila que todo mundo. Ó, galera, se Eu chegar alguém pra vender aí que tem um telefone vermelho na polícia, é mentira. É mentira. E a segunda pergunta, então, o que o pessoal tem que ficar atento? Qual é a grande Assim, segredo? existem muitas soluções, né, pra gente melhorar a nossa segurança. Existem muitos. Eu acho que tem que contratar profissionais, né? Tem Claro. que envolver profissionais que vão avaliar o risco, que estão acostumados a lidar com uma situação de arrombamento, que sabem quais são os locais que têm que ser protegidos, Tem qual que é a ter melhor quase a tecnologia. cabeça do ladrão, assim. Exatamente. Tipo isso, né? É, Entraria por aqui, bota um alarme aqui. a nossa visão é essa, né? A gente É, tem que né? saber por onde que entraria Eu já vou chegar em casa Tem e que ter começar a olhar. Tem que ter barreiras físicas, tem tenho teorias, tem barreira estudos aqui, para isso, né? eu Tem tenho barreiras barreira. físicas, tem que pensar nessa situação do nível de segurança aumentando, né? Então tem o perímetro. Rottweiler. O maior risco está aqui nessa sala, então eu vou botar mais sensores até chegar ali, mais barreiras físicas até chegar ali. Então é isso que tem que se pensar, né? Depende também se é uma casa, se é uma loja. É. Depende se você tem um cofre ou não. Depende do que você guarda na sua casa ou na sua empresa. Quero proteger as pessoas ou quero proteger o patrimônio, né? O que é mais importante nessa situação, né? Mas a gente também foca muito na mesclagem de tecnologias, né? Que é colocar os magnéticos, por exemplo, nas portas e janelas e colocar os sensores de presença, que daí é mesclar o tipo de tecnologia.
essa era a minha próxima pergunta, falando de tecnologia, e aí tocar talvez num assunto de inovação, né? Uhum. A gente tem acesso aí, através da internet sobre informações assim absurdas de tecnologias que estão surgindo, galera andando de óculos na rua, cachorrinho eletrônico, né? Enfim, não é necessariamente sobre isso, falando sobre segurança especificamente. Implante na mente. Teve um implante de cérebro agora, né? Fizeram, não sei se vocês viram isso aí. Já Elon vi, já Musk vi. fez um Muito. implante de cérebro. Acho meio Não doido nele, isso. né? Não, claro que não. Deve ser um Pega, terminal, não né? Deve ser um terminal. Eu imagino que deva ser um Não sei, paciente terminal que se... detalhe eu não cheguei. eu imagino, não foi publicizado quem foi nem nada. Mas se divagando aqui, já que tocou no assunto, deve ser um cara terminal que eles vão implantar o chip para tentar descobrir alguma coisa sobre a doença, né? Não ir, senão matar o cara, né? Enfim, visão, né? Tomara que seja, né? Mas a minha questão, assim, com relação à tecnologia, pô, não sei se você já deve ter visto sobre o crédito social chinês, né? Do controle facial e tal. Isso é meio 1984 demais. Não sei se vocês já leram, mas eu super recomendo, é assustador o livro. A pergunta que eu me faço, assim, o que dessa tecnologia a gente já tem disponível a nível local, de reconhecimento facial e tal? O quanto isso é integrado, tipo, se numa câmera de um cliente lá você consegue identificar um mesmo semelhante numa outra câmera, ou se isso ainda é impensável, entendeu? E no que vocês estão aplicando essa inovação e essa tecnologia? Então, vamos dizer, a nível governo não é integrado, né? Os sistemas são separados, então é por isso que às vezes a gente tem que consultar várias bases de dados da Polícia Civil para ver se a pessoa é uma procurada ou não, né? Não Brasil, é integrado né? ainda, é Brasil, não é integrado. É para dificultar. Mas Até pouco tempo atrás tinha vários RG, né, cara? Uma pessoa tirava RG em cada estado diferente. essa parte de equipamentos com análise facial, por exemplo, tem evoluído muito. Tem várias opções, tem opções melhores e piores, né? Vamos dizer assim. E tudo depende de um banco de dados, né? Eu vou centralizar o banco de dados todos, por exemplo, o mercado. O mercado tem aqueles clientes cativos, né? Que vão sempre para pegar uma picanha lá e botar na bolsa, né? Sim. Eles já sabem quem são. Então, eu consigo botar no banco de dados deles as fotos dessas pessoas e quando a entrada do mercado vai identificar se essa pessoa está entrando no mercado. Aí eu já vou tomar uma atitude, né? Ou eu vou identificar sempre que vier alguém com a cabeça tampada, com capacete, alguma coisa assim. Então, tecnologia para identificar situações suspeitas, existem várias, né? E a inovação não vai só nessa parte de segurança também. Por exemplo, a gente tem um projeto que está implementando agora, que é na parte de controle de acesso para um prédio de Airbnb. Não é Airbnb, mas Booking, ele integra todas as plataformas. Em Blumenau? Em Blumenau. Por isso que eu quero saber qual é o prédio. Integra todas as plataformas, né, num sistema de controle de acesso que faz um convite para aquela pessoa que vai alocar o espaço. Então, automaticamente, o próprio sistema, a pessoa em casa, ela faz o cadastro. Ela chega lá e já vai abrir a porta já dela. sabe que é ela que está... Exatamente, ela manda a foto, ela já vai saber que é ela que está chegando lá naquele dia, ela está marcada para chegar lá. Interessante. Entendeu? Existe Isso tá muito forte, tá? Tem vários empreendimentos em Porto Alegre, Florianópolis. Que legal. Aquele lance da inteligência artificial, simular o rosto, simular a voz e tal. Vocês estão antenados com isso também? Isso aí é um desafio, na verdade, né? É um desafio. Pode atrapalhar a parte de segurança, Porque, sim. não sei se vocês viram, e por isso que teve a uma- tecnologia evolui em todas as partes, né? Na parte de segurança também evolui, né? Claro. Então, daqui a pouco eu vou ter que ter duas formas de reconhecimento, não só a facial, mas Ou a uma digital de novo, palavra-chave. ou uma palavra-chave, ou alguma, né? Então, a gente Porque tá tu deu sempre... ideia, né, cara? Deu ideia, tá aparecendo na TV, dando ideia. Como fazer as coisas. Pega o Não, celular, mas é que pega o celular com a minha foto, vamos botar agora na entrada de casa. É que Existe, por saiu- exemplo... saiu- Não Existe- consegue. Ah, então saiu, tá não bom. sei se vocês viram, Ufa. teve uma empresa chinesa Uhum. que fizeram uma reunião do conselho financeiro e o cara pagou 237 milhões de reais, o equivalente, né, em contas, o diretor financeiro, numa reunião com o board. Sim. E dos 5, só o diretor era o diretor, os outros 4 era avatar. Sim, Era simulado, sim, o sim. rosto simulado, a voz voz. simulada. A tecnologia Era está inteligência evoluindo artificial. muito, né? E isso é real? Tá Sim, ligado? aconteceu, Isso é. aconteceu ali, É. na China.
É óbvio. Tipo, Mas se alguém mandar um vídeo, sei lá, da minha esposa pedindo dinheiro sequestrado, eu vou ligar pra ela antes, tá ligado? Porque Sim, eu não tenho mais certeza se é ela, tá ligado? tem que cuidar. Mas tem vários dispositivos para diminuir esse risco. Por exemplo, não posso um vídeo lá mostrar e vai identificar. Não, tem que ser a pessoa, Tem né? que ser a pessoa, né? Ele mede a Existem, distância e por do- isso que é importante contratar um profissional, porque existem dispositivos que com uma foto vai abrir e existem dispositivos que são mais tecnológicos que com uma foto ou um vídeo não vai abrir, Com né? mais Cara, segurança, hoje eu com vejo- menos segurança. Exatamente. Hoje a gente tem muita confiança, assim, tipo, eu tenho os aplicativos dos meus bancos, né? Hoje eu tô usando mais a Sicredi é uma grande parceira, daqui a pouco vai estar aí na tela também. E, cara, é digital, é tudo digital, não pede senha pra nada. Então eu penso, "Meu, se cortar meu dedão, ferrou, né? É. Antes de me pegar, antes de eu descobrir, já foi. A gente tem situações, por exemplo, assim, como é que a gente vai monitorar um ambiente aberto? Uma praça, um cemitério, É, né? ver as alminhas ali andando. Ver as almas andando, né? Como é que a gente vai monitorar? A gente tem câmeras e programações que a gente faz nesses softwares para identificar se tem pessoas andando ali, né? Eu me lembro que tu falou agora, tem aquele condomínio lá da Rocan, né? Em Porto Belo. Aham. Smart City, não lembro o nome. Uhum. E eu me lembro que lá o cara me deu uma explicação assim, que, por exemplo, se o cara chegar, sentar numa mesa, deixar o celular, levantar e sair, o sistema bipa. Existe um sinal de objeto deixado, né? Objeto. Que a mesa que tá não pode- diferente do que tava antes, Isso né? tudo é uma programação no software. Existem vários tipos de Aí tem um outro programações que ele pode falou fazer. assim, tipo, o cara avisa na portaria, ó, tô saindo de casa, volto só na, sei lá, eu tô saindo hoje segunda, eu vou voltar só na sexta. Aí ele bota lá, se qualquer pessoa se aproximar da casa, ele bipa também. Também é possível. Que loucura, é né, possível cara? também, por exemplo, assim, ó, e hoje não Se é o um filho negócio for fazer uma festa caríssimo. mesmo, ferrou. Hoje é Hoje em mais dia fica viável isso, sabe? Hoje é mais viável isso, não é um negócio mais caríssimo, assim, antigamente era Uhum. caríssimo. Existe mais há muito acessível tempo, hoje. né? Mas hoje está mais acessível. Então, assim, existe a tecnologia de detecção de loitering, que a gente chama de vadiagem. Ou seja, se tem alguém vadiando na frente Sim. da tua empresa ou loja, né? da tua loja, Se teu o cara vai condomínio, repetidamente, tá? existe lá um algoritmo para identificar isso, essa vadiagem, ele viajando ali na maionese, né? Para ver como é que eu faço para entrar ali. Então, tem como identificar isso também. Esse caso, a gente tem o estudo de caso que a gente tem, né? Sim, sim. De clientes nossos. Quando comentasse ali sobre as câmeras do vizinho interligadas, quando comentasse sobre isso, a gente tem esse estudo de caso de várias câmeras numa rua, que se a câmera detecta essa situação de vadiagem que ela comentou, vai acionar o alarme para a nossa central e ela vai acompanhando, a nossa central vai acompanhando todas as câmeras daquela rua. Isso. Que legal, cara. Isso. Que é Então, um loteamentozinho assim que a galera... Tem cases, um né? vizinho seguro. É. Tudo tem que ser. Evolução. Todo projeto tem que ser avaliado também. Eu não posso ter alguém que fica lá É que o 24 ladrão, horas bipando a assim, minha central, eu né? penso que assim, o ladrão de galinha, que é esse cara Tem que que ser, aproveita uma janela aberta, né? Cara, esse cara que não é um meliante daqueles, né, pesado e tal, é um cara que aproveita a Não é um oportunidade do roubo. profissional, É. né? Isso, tem esses Esse dois cara, porra, tu afasta com esse nível de segurança, tu afasta, que é o mais comum, né? O problema óbvio que aí é um problema do Estado, é um problema nosso, que é aquele cara que vai lá para sequestrar ou vai lá com uma o arma. estratégico. O que faz a estratégia É para o que entrar. pensa Esse pra é o fazer. pior. Essa pessoa que é um alvo, ela tem que se preocupar um pouco mais, né? Se preparar um pouco mais, ter mais, aumentar suas camadas de segurança. Né? Aí tem que ter a consciência, né? Isso. Eu quando me mudei ali para casa, né, óbvio, mas tem o portão, tem as câmeras, tem o alarme, tem a iluminação de LED, Tem o Rottweiler. tem um Rottweiler, e aí, em últimos casos, tem a minha arma. Então, assim, tem as portas de vidro, grade na janela, em últimos Isso. casos, se o cara entrar mesmo, meu amigo, é porque ele quis, tá ligado? Você tem que se E aí prevenir. ele não vai sair. Tá? Exatamente. Assim, Tem que se prevenir. O quanto maior a quantidade de barreiras tiver, melhor, né? Para identificar porque isso por aí. mais óbvio que a minha cachorra, no caso, ela é adestrada, tal, enfim, né? Eu, sinceramente, não queria ser a pessoa que pulasse lá dentro de um dia e de noite sozinho. E- Mas, por mais que o cachorro, às vezes, seja bobão e tal, mas pelo menos faz barulho, né? Incomoda, não é uma coisa... O cara quer silêncio, né? O cara não quer ser sorrateiro. Né? Tu tem que aumentar o nível de dificuldade para ele. Então, tu tem que tornar aquilo... quanto mais obstáculo, melhor. Então, quando ele vai ver uma casa, por exemplo, para assaltar, ele vai ver primeiro a dificuldade que ele vai ter para entrar em cada uma. E ele vai escolher a mais fácil.
Isso, Uhum. E a provavelmente. que tem menos segurança. Legal. E outra situação é a seguinte, a gente estava falando sobre inovação. É verdade. A Aí inovação descambamos, né? Mas voltamos. Vai. não é só sobre na parte de segurança patrimonial, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma novidade que a gente tem agora é o monitoramento de idosos. A gente chama de alerta sênior. Ah, olha só. É. Que Então, legal. os idosos tem uma estatística muito alta de pessoas que caem, idosos que caem e às vezes estão morando sozinhos e não conseguem levantar para fazer uma ligação para avisar que caiu, né? Aham. Tropeça, cai, tem uma pressão baixa, cai. E aí, isso, o tempo para eles levantarem, às vezes, é crucial para essa pessoa sobreviver, né? Uhum. E por isso a gente está fazendo também o monitoramento de idosos. Existe, Com câmeras ou com existe a opção de câmeras, mas o que, que é o mais importante? O idoso poder avisar de uma forma fácil. relógio? Então, um relógio, exatamente. Existe um relógio que a pessoa aciona, é um botão, e ela nos aciona nossa central para dizer que está com uma emergência. Cara, que legal. Ela também que sacada. identifica quedas. Esse relógio também identifica E quedas. já aconteceu algum chamar alguma vez? Ou- Já Sim. aconteceu, sim. A gente já está há bastantes anos. Até inicialmente ela funcionava só Aí, Felipe, ó, tá precisando? por linha telefônica fixa e agora existe a opção de chip de celular onde a pessoa pode. Tem idosos que ainda Dirigem, né? dirigem, que saem de Sim. casa, né? Inicialmente a gente trabalhava só com idosos que ficavam só em casa. E agora existe a opção de através de chip de celular no smartwatch. É um smartwatch diferente, porque ele não tem tantas funções. Bateria dura mais, A tal. bateria dura mais. E ele tem funções específicas e botão grande para acionar, né? Para Sim. acionar. Deve ter uns acionamentos acidental também, né? Tem, Ah, mas sim. a gente está preparado para isso. É uma baia diferente, separada só para atender essa parte de. Pô, legal. É uma central uma dedicada. equipe diferente dedicada para atender essa parte de. Que legal, cara. De emergência, de emergências. saúde, né? Exatamente. E eu Pra tenho lá idosos. em casa, né? A gente tem a nossa. A gente chama de Oma, né? A avó da minha esposa. Uhum. E ela sofre acidentes assim, sabe? Sim. Porque o idoso Bem é meio comum. teimoso, né? Ele não pode levantar, ele levanta. Meio? Né? É. É, meio, né? Não pode levantar, ele levanta. Daí ele cai, machuca. A última vez eu acho que quebrou a bacia. Que é mais complicado para se recuperar Na depois. né? bacia? Sim, quebrou a bacia. No Já tombo. aconteceu Mas já ela um tá caso. andando? Não. Agora não mais. Agora tá tentando Andador. recuperar, mas andador. Aconteceu já um caso de uma senhora que é monitorada por nós, que a filha dela foi visitá-la, mas deu 15 minutos que ela foi embora, a senhora caiu e bateu a cabeça. E aí ela acionou o botão e foi, em seguida já entramos em contato com a filha para voltar que ela estava com um acidente. Cara, isso é Ah, tu avisa sensacional. familiar. E Aviso ela familiar. ela teve um corte na cabeça, foi bem feio, então ela, né, Foi a tempo, foi assim. salva a tempo por essa Cara, situação. sensacional isso aí. Na Muito hora que legal. aciona o botão, a nossa central tenta contato com o idoso. Isso, o relógio, a gente fala através do relógio com o idoso. Olha só, Uhum. cara. Ou se for a opção do Meu relógio Deus, é do um outro. negócio de James Bond, É. assim. Uhum. E se não conseguir, né? Ou conseguindo Ou a também, pessoa dizer que está em uma situação de emergência e aciona os aciona o familiar. responsáveis. Os familiar. responsáveis. Uma pergunta que não é uma pergunta triste, assim. Ele também acusa os sinais vitais? Tipo, vocês sabem se ele vem a falecer? Para nós não vem os sinais vitais, não. Ah, tá. Tem Para nós não vem. também Só tem queda. o sinal da queda e o sinal do acionamento. Ele quiser olhar o batimento dele, tem ali nesse relógio. Não, tipo assim, tu não tem como saber se houve um falecimento antes de um familiar chegar, Não. alguma coisa assim. Isso não. Por Não, enquanto, porque seria muito pesado, né? por enquanto ainda não. E assim, Não, vai chegar esse, com certeza. esse sistema, essa tecnologia é exclusiva de você? Não? Ou A já existe? Olha, Esse modelo de existe negócio foi em São implant- Paulo e Ah, é? em alguns lugares fora de Santa Catarina. Em Santa Catarina não tem nenhuma empresa trabalhando E com isso vocês nem entre divulgam nós. isso ou isso está do boca a boca? Na verdade, a gente divulga, mas vai ampliar agora a divulgação. Pode ampliar No aqui no Empreender podcast. Porque Pode, a gente Porque a fala gente- sobre o produto aqui. a gente, tem como é uma muita- inovação, a gente teve um Boa. período. Como é uma inovação, a gente teve um período Não, achei sensacional, de, tá? assim, nós começamos aos poucos, né? Sem de Sim. muita divulgação, para ver se ia funcionar, se ia dar certo, se o equipamento realmente Claro, era testar, confiável, né? testar, né? Começamos com Os nossos avós. os nossos avós, Se quiser, funcionários, né? se quiser, a gente testa também. Pais dos Vamos testar. funcionários, né? Fizemos todos esses, já estamos há alguns anos Ah, trabalhando legal. com isso, né?
Então agora realmente tu tá falando porque o produto funciona. Exatamente, é uma inovação, porque inicialmente era só com linha telefônica fixa, que não existe mais, né? Linha Sim, telefônica fixa, Sim. né? Então, Tá fixo na nossa mão aqui, ó. exatamente. Então agora que tem essa solução do relógio com chip de celular, aí a gente tem Mas como a é que confiança de fazia o divulgar e fixo? funciona. Era uma central de alarme, no caso, era uma central telefone, um telefone que ligava para nós. E o relógio, Conversava com a central. isso, o relógio era só um botão que conectava aquele telefone sem fio, né? E a central lá Captei. ligava pra gente por telefone fixo. Mas vamos lá, a pessoa aperta e Aham. aí ela dá um sinal, certo? Exatamente. Aí a pessoa tem que dizer o que aconteceu pra saber se tá tudo ok, não? Não, assim, ó, se ela não falar nada, nós vamos acionar os familiares. Ah, Né? entendi. Ó, inclusive vai um SMS também para os familiares e um Ah, e-mail então, só uma já- reforço, né? Já avisou que realmente aconteceu alguma coisa. ela ali. Não tem acionou. assim a dona Josefa, que vez outra perto só pra trocar uma ideia? Não acontece. Acontece. Inclusive, Tem inclusive a gente recomenda que faça pelo menos um teste por mês, É. né? Tá no nosso, Deve ter, né, dona? faz parte Eu só do queria nosso ver se tava serviço. funcionando, tá ligado? Pelo Deve menos ter. um por mês, É o importante. recomendado é uma vez por semana. Por quê? Por quê? Pro idoso lembrar que tem que apertar ali se acontecer uma coisa, né? Então ele tem que ser treinado para isso. Então, Ah, legal. pelo menos uma vez por mês, ou e o recomendado uma vez por semana, até num horário que os familiares estejam avisados que vai ser acionado. É legal que o João já tá pensando em um monte de coisa. O cara que é empreendedor, ele não para. Eu já tô Aham. imaginando que tu pode fazer uma ala pra conversar também. Né? Vende um pacote a mais ali, um plus. Sim, Tu sabe que existe existe. personal... Ai, não vou lembrar o nome. Que é um... Talker. Something like that. É uma coisa assim, cara. Amigo Existe... virtual, né? Não, é um... Tu tens a tua assistente virtual, É, tem nosso assistente virtual que é física o na amigo segunda-feira. virtual. Mas não, falando sério, são pessoas que são contratadas por idosos pra ir em casa conversar, pô. Sim, É sim. sério? Não tô Sim. zoando, isso existe? Eu vou te Sim. dizer que o relógio, né, o Alerta Sênior, pelo menos pela experiência que a gente teve com a nossa avó, mas eu vejo isso nos nossos clientes também, a melhor parte de usar o relógio é essa transição do idoso, que ele ainda não entendeu que ele é idoso. Que ele ainda não entendeu que ele tem a necessidade de ter que ser acompanhado, que ele não pode mais ficar sozinho o tempo o idoso, todo. ele é mais teimoso. Então tu né? começa com o relógio, aí tu mostra essa ideia, né? Ele Porque ele não quer alguém dentro da casa dele. Exatamente, não É que quer daí ficar ele olha pra mim, acompanhado, que é não quer uma isso? sombra. Daí o Pro idoso relógio não é um relógio não aquilo, é né? alguém te incomodando, ou às vezes tu se preocupa com aquela pessoa que tá sempre entrando na tua casa, tu não conhece, então tu, né? O Não idoso quer tem toda essa Tem. preocupação. Não quer um Então, cuidador, né? Tu começa dessa forma, e depois, conforme for aí os anos passando, daí tu verifica a necessidade de um cuidador e assim por diante, né? Certo. Ou um asilo, assim por diante. É um idoso independente Eu percebo ainda. que É só por um caso extremo, A né? geração de um acidente, de um do- tropeço. a geração dos nossos pais, principalmente, talvez dos nossos avós também. A minha avó meus avós já eram bem mais velhos, assim, né? Mas a geração dos nossos pais. Meu pai tá com 61, ele não é um cara velho, tá Não. ligado? Mas 61, há alguns anos, 60 anos é a idade do idoso, Pela legislação Né? idosa. né? E a gente percebe que ele já tá mais, assim, devagar, né? Tremendo um pouquinho. Tu já começa percebendo sinais, né? E de fato ele não, na cabeça dele não, né? E é muito complexo isso, cara, porque tu tem que trabalhar a mente nesse sentido, né? Nos Não, Estados imagina Unidos, falar pro teu pai pra botar um reloginho pra se acontecer alguma coisa. Ah, Ele ele chama, mata. se eu conheço, se eu aciono, ele faz, É. sai daqui. Não. Bom, a minha avó só aceitou depois que ela caiu. É. Então, quando tem o primeiro susto, E o negócio era de vocês, né? Tu É. vê. Não, mas é porque a Ainda gente não. não tinha ainda. A gente não tinha ainda essa solução. Ah, você estava querendo É, implantar. exatamente. foi bem no período. É, bem no período que a gente estava estudando isso ali, daí. Mas assim, acontece muito, né? Como o brasileiro tradicional, né? Acontece a primeira emergência, aí depois que eles vão que ele contratar. acorda, né? E é o filho que normalmente sente essa necessidade, sabe? Que fica preocupado com o seu Preocupação. pai. Ah, caiu uma vez, né? Para não acontecer de novo, não acontecer de novo e eu ficar desesperado, eu preciso saber se acontecer alguma coisa, né? Para poder ir lá ajudar ele. E Então, vocês têm algum formato de convencer o idoso a usar aquilo dali? Qual que é a forma, o que que vocês falam pro idoso para ele poder usar? a gente leva mesmo para demonstração, para ele ver como funciona, né? Mas na ideia emocional, assim, de segurança, nesse sentido, a conversa com... Porque E até independência. independência... Porque assim, muitas vezes assim, ó, ou
tu estás numa condição que tu já caísse muitas vezes, né? Uma situação que tu tens lá uma pressão baixa, alguma coisa assim, tens um risco, e tu queres o quê? Tu queres continuar com a tua independência, ou tu queres um cuidador aqui na tua casa, ou tu queres ir para um ancianato, né? Ou Então, morar com os filhos. morar com os Dá filhos. o relógio aqui. Passa o relógio. Né? Não é né? Agora eu falei rapidamente, mas no fim é isso aí. O relógio é uma independência dele. Eu tava falando pra uma senhora sobre esse relógio e ela falou: ai meu Deus, eu preciso mostrar pros meus filhos que eles querem me botar no ancianato. Então, é uma solução pra ela, porque ela Mas também eu aparentemente achei era independente. sensacional, cara. A gente divagou bastante sobre esse produto por questão da inovação e realmente é uma inovação. Porque, de fato, a população está cada vez mais velha, a gente tem cada vez mais saúde nessa E idade. vivendo mais, né? Então, eu sei que, não só por causa do cemitério, né, mas por estatística, a gente sabe que as pessoas realmente estão vivendo mais. E, de fato, é um produto que vem a calhar, assim. Com relação à inovação ainda, tem algum outro... Eu achei sensacional esse já, mas tem alguma outra coisa que vocês lembram, assim? Sim. Teve o do Airbnb ali, que é bem legal. Que é uma inovação bem legal. Hoje está sendo muito implementado o leitor facial, né? E assim, não é uma inovação, mas tá sendo mais demandado agora a parte de controle de acesso. Porque as pessoas usavam leitores que a gente chama de stand-alone, que a grande maioria dos nossos prédios tem isso, stand-alone. Arranca o leitor, abre a porta. Né? Não tem um sistema de controle de acesso. Arranca o leitor, você junta 2 fios que estão ali, abre a porta. E as pessoas... Não dá ideia, não dá ideia. Então, se Mas tu tá não tudo tens... no YouTube. Se tu não tens uma controladora, né, um sistema de controle de acesso, teu condomínio, tua porta da empresa... Controle de acesso é saber quem Tu acessou. não sabe que foi arrancado o equipamento. E aí essa pessoa, Entendi. o meliante pode juntar os fiozinhos e abrir a porta. Entendi. Tem gente que está se dando conta disso agora, né? Então, para isso não Quando acontecer, fala tem que ter uma controle de acesso, controladora, uma central tá. separada da porta. Uhum. Separada da porta. Para condomínios, principalmente, ela tá Para falando. condomínios, mas para empresas também. Teve um empresário agora, recente, que arrancou o leitor, que teve que tirar por algum motivo o leitor e abriu a porta. Ele assim, meu Deus, é só... aqui era meu bunker, né? E aí, quando eu tive que tirar o leitor, abriu a porta automaticamente. Aí que ele se tocou que ele precisava de uma controladora. Então, isso aí está sendo muito... E quando fala de controle de acesso, tu fala de controle de acesso interno também, com tag, com crachá e tal? A porta que tu quiseres proteger. A porta que tu quiseres saber quem entrou e quem saiu, que eu quero limitar. Aqui, só tal pessoa pode entrar só tal horário, né? Por exemplo, no condomínio, a pessoa que vai fazer faxina no meu apartamento vai entrar só determinado dia, determinado horário. Aí libera. No condomínio, Outro dia no salão de eu fui num festas... condomínio de vocês, eu acho que era da Iris, o cara abriu do celular, da Seletron. Também tem essa solução. O Jonas abriu do celular, eu fui fazer uma visita no apartamento dele, que eu tenho imobiliária, né? Ele abriu lá. Esse é até um reforço de segurança, por exemplo, do facial, né? Vamos dizer que eu preciso do facial, mas aproximar o meu celular. Existe leitor que através de aplicativo que fica um cartão dentro do celular. E só de eu aproximar ele já me identifica. Um NFC da vida. E é outra tecnologia. Existe também a NFC, que está sendo muito usado para a parte de portões, né? E existe também essa parte de QR Code. Que tu apresenta o QR Code. Apresenta o QR Code e abre. Mas existe opção, por exemplo, eu dou 2 tapinhas no meu celular, abre a porta. Tá louco? É um cartão dentro do celular. Tipo um cartão de crédito que a gente tem no celular? Mais ou menos isso. Exatamente. Com o movimento ele abre. A gente chama movimento eu tap-tap, abro os portão lá por de casa tudo pelo aplicativo, né? Eu posso escolher que só de eu passar já abre, né? Agora eu botei um portão eletrônico pra minha cachorra. Ela tem a parte de trás da casa que ela fica, e a gente tava... O que acontece? Minha mulher ficava enchendo o saco quando chegava perto das 6, tem que ir pra casa soltar a Ayla. Ela falou, quer saber? Vou botar um controle lá. Aí agora a gente tá fora de casa, eu consigo fechar os portão tudo do pátio, e aí eu abro o portãozinho dela. Não é só pra cachorro, né? É a parte de trás da minha casa, tem a lavação e tal, enfim, mas foi uma solução que eu encontrei pra abrir a cachorra de fora de casa, né? E até pra quando a gente vai sair... Sensacional, pô. Até pra quando a gente vai sair, por exemplo, Liberdade eu vou sair de casa... Quando eu vou sair de casa, por exemplo, a gente tinha que ficar um lá segurando a cachorra, aí sai, portão, aí solta a cachorra, aí sai. Agora não, deixa ela presa, sai e abre o portão. Até foi essa semana aí, faz uma semana. Automação, né, cara? Mas tecnologias até existem hoje em dia, até a muito. Alexa, né? Abre o portão. Alexa, abre o portão. Eu consigo acionar um botão de pânico, por exemplo, pela Alexa.
É? Eu pensei, cara, Alexa, socorro! Posso escolher a palavra que eu Pode escolher a quiser. palavra. Então, Alexa, socorro. Alexa, socorro, Alexa, tá tudo bem, e aciona o alarme. Aí dá para fazer a comunicação da Alexa com o alarme também. Eu ia Esse é falar aquele do- momento que a Alex não pode dizer, não Já entendi. fizemos, inclusive. Tá ligado? Ela não- Eu ia falar do facial, até uma ideia, assim, para quem de repente assistir, que é de condomínio, né? No nosso condomínio lá, tinha muitas pessoas que acessavam e às vezes era uma locação. E aí tem uma regra no prédio que tu não pode usar, por exemplo, piscina, área de lazer do prédio, tu não pode usar. Então tem um controle de acesso também Isso. só para moradores. Tu libera Então, às as vezes, portas. Uhum. libera a porta. Então, às vezes, tinha essas pessoas que iam lá, usufruir, por exemplo, ir pra piscina com um copo de vidro, né, e não podia, daí acabava dando transtorno, que tem que multar aquele cara que tem o Isso. apartamento. Então, eles bloquearam, aí é combinado, né? Então, as pessoas usam o apartamento e não usam a área de lazer. O lazer é só para quem realmente é morador, né? Então, é uma Isso. ideia, né? Com o facial resolve. Isso. Porque o tag, né? Agora, voltando lá, o tag, tu presta o tag, Brasileiro. abre com o tag, né? Exatamente. Então, com o tag tu abria tudo, né? Controle de acesso, por exemplo, pode fazer com que a porta do salão de festas só seja aberta por aquele que agendou através do aplicativo o salão de festas, Exato. né? E ao mesmo tempo, a hora que ele abre com o tag dele, ele pode, o tag ou facial, pode desarmar todos os sensores do salão de festas, porque se eu quero proteger o salão de festas, porque tem muitos bens lá, né? Tem eletrodomésticos, tem louças, então eu quero botar sensores nas janelas e tal. Então, a hora que ele passou o tag dele para entrar, Aciona. desarma tudo. Desarma. lá. A hora que ele fechou e passou o tag para Arma armar, de arma novo. tudo. E tem muitos condomínios que ainda tem um teclado de alarme no salão de festas. E aí tem a senha anotada no teclado também. A senha anotada no teclado. Ótimo. É. Tu arromba o lugar, tu já desarma o É, alarme. perfeito. Então, assim, Então Tu o falou controle de sobre o acesso evita horário, esse problema. a gente às vezes usa lá o privilégio, lá não. Tu bota o dedo, abre qualquer hora e tal. Não é íris, né? Protec. Protec é o Ô, concorrente. pô, Felipe. Aí É que eu lembrei, né? sacaneou, Falei, cara. mas não falei por mal. Os meninos lá também são Ela os falou que queridos, não dava faz pra parte, cortar. cara. Não, é gente boa. Faz parte. Mas Acho que não, é que de verdade. são Não, inovadoras. não, né, não é pela empresa em si, eu acho que lá o condomínio é mão de vaca também. Também tem essa parte. Também. Teve um. Eu acho que até a Rafa teve lá, eu acho que a gente tentou colocar. E Uhum. tem uma história aí por trás. Não, Enfim, desafios, né? tudo tem Um porquê, né? tudo tem a questão da parte do projeto, né? E também tem o aprovado pelo cliente também, a gente não sabe, né, o que foi, né? Mas assim, faz tem situações parte. que a gente tem que se posicionar também, né? Ó, isso aqui vai queimar meu nome, eu não vou poder fazer, né? Tem situações que a gente tem que se Claro. posicionar. Claro. Tem o cliente do concorrente. É o cliente do concorrente. o que a gente entrega, né? Pô, meninas, o papo tá sensacional, dá até pena da gente terminar. Passou rápido, a gente meia hora, passa os patrocinadores e nem deu, já tem 1h30. Não, a gente já fala no começo, faz um jabá bonito. Mas, cara, que massa, assim, perceber primeiro, né, a desenvoltura de vocês, essa capacidade. Não vamos ser hipócrita, né? Ser uma mulher tão jovem como você na época e hoje vocês todas, é um desafio nesse mundo corporativo. Ainda mais nesse ramo. Na Muito segurança, né? masculino também, né? Mudou bastante, claro, né? Cada vez mais a mulher, graças a Deus, está se inserindo. Eu acho que não tem mais. Eu Felipe, na verdade, que eu tenho uma serralheira. O Felipe, na verdade, ele não E manda nada normalmente- aqui, tá? Quem manda aqui é as mulheres, cara. É só mulher. É a mulher dele e as lideranças dele é tudo mulher. Tô errado? É verdade, né? dominaram. Mas o que eu queria colocar, assim, né? Não só um parabéns, mas um registro e reconhecimento real, assim, de admiração e respeito. Tu quer fazer alguma pergunta? Não, eu vou para a matadora, Obrigada. para finalizar. Não, acho que é isso Tá mesmo. bom. Eu queria... A gente busca sempre fazer alguma reflexão, assim, tipo, né? Sobre a história. Empreender, eu sempre falo que não é necessariamente ter uma empresa. É um estado mental, né? E a história de vocês comprova que vocês tiveram que aprender a lidar com adversidades de uma maneira muito mais impactante, às vezes, do que a gente no dia a dia, né? Principalmente a tua história, né, Bárbara? Que foi ali a questão da sucessão do teu pai. Eu queria, na verdade, saber da Débora, né? Hoje, tu abriu mão de ter a tua empresa, de ter a tua marca, né? Eu quero saber de ti o que pesou mais nessa decisão, porque tu falou, eu tomei uma decisão, né? Queria saber exatamente o que pesou mais nessa decisão de tu seguir esse legado. Tu mesmo comentou que havia aquela coisa, pô, nós somos maiores que isso, do teu pai, né? E teu Bárbara, eu queria saber, assim, da Bárbara que pegou a empresa lá logo depois do falecimento do Denis, né?
para a Bárbara de hoje, digamos, né? Qual que é a maior, aonde que tu enxerga que foi o maior diferencial da época e qual que é o maior valor que tu manteve constante daquela época até hoje? Quem quer responder primeiro, fica à vontade. Posso? Bom, para a tomada de decisão, eu acredito que foi assim, entender que a nossa empresa é uma empresa maravilhosa. As pessoas que trabalham lá, claro que tem tudo a ver com a filosofia que a gente teve desde sempre, né? Os ensinamentos do nosso pai, o legado dele, tudo que ele nos ensinou e ensinou os funcionários e aprendeu em conjunto também. Eu acho que toda essa equipe que tem uma energia maravilhosa, que a gente tem, é uma família, assim, claro que é uma empresa também, óbvio, mas é uma família também, a gente se ajuda muito. E sentir toda essa energia com essas pessoas maravilhosas conosco nos dão forças para continuar, sabe? E eu acredito que para mim foi o melhor caminho que eu tomei, porque a gente está ali fazendo acontecer a empresa da família, fazendo acontecer cada dia. Um legado, né? Junto com os nossos funcionários, com os nossos colegas e tentando entregar o melhor serviço, a melhor qualidade para os nossos clientes, com a melhor segurança que a gente consegue entender e conhecer no mercado, disponível para nós. Legal. Certo? Então, seria essa oportunidade de colocar tudo que a gente aprendeu da nossa família, dos nossos pais, colocar em prática. Aquela questão de que tu comentasse que a gente é maior do que isso, porque meu pai sempre falou, nos incentivou muito. Incentivou, porque eram 4 filhas mulheres, né? Então, ele tinha que fazer as filhas darem certo. Então, ele tinha que implementar muitas coisas na nossa mente para fazer com que a gente fosse mais do que qualquer pessoa. Mais do que qualquer pessoa, não. Eu digo que a gente poderia fazer mais do que muitos. Fazer, que nem ela comentou antes, tudo que aquela pessoa consegue fazer, se tu se dedicar, tu consegue. E meu pai sempre dizia muito pra gente que isso é fácil. Tudo é fácil, minha filha. Tudo é fácil. Tu vai conseguir. Se dedica, aprende. Cada etapa da tua vida tu vai aprendendo um pouquinho mais. Nada que vai aparecer na tua vida vai ser uma coisa que tu não vai conseguir fazer, que tu não vai conseguir carregar. Então, tu coloca primeiro na cabeça que tudo é fácil e que tu é capaz. Então, a partir disso, que a gente continua construindo agora o nosso legado na empresa e esperamos que tenham muitos mais gerações após nós. Lembra, Zene? Completando 40 anos, né? O que foi o a meu tua diferencial, né? Diferencial, uma maior mudança e qual o principal valor que tu carrega? Especificamente em mim, eu vejo que na época o diferencial para eu ultrapassar essa fase difícil e assumir a empresa, eu acho que eu tive a minha humildade, né? Humildade em respeitar o tempo de casa da nossa equipe, né? Em respeitar a forma de trabalho da nossa empresa, porque a gente vem da faculdade, né, cheio de ideias novas, e é muito perigoso a gente tentar fazer uma mudança brusca na empresa de uma hora para outra, né? Tudo está lá por um motivo, tudo foi feito dessa forma por um motivo, e a gente tem que primeiro procurar entender, né? Primeiro experimentar, conhecer, conversar, né? E então tem que ter essa humildade de respeitar os valores da empresa e respeitar o porquê que ela é assim. Tem que ter novas ideias? Mas tem que ter tudo muito bem calculado, né? Os passos sólidos, sempre a empresa dá passos sólidos. Essa é a nossa forma de trabalho, né? Dar passos sólidos porque tem muita responsabilidade envolvida, né? Então, eu acho que essa humildade, parte... tu falou, se a gente está assumindo a função de alguém, tem que ter a humildade e respeito. Eu acho que são essas palavras, assim, respeitar a equipe, né? E respeitar a história da empresa e a história de todos que estão ali envolvidos. Mas com certeza o grande diferencial foi o apoio de todos. E o que mudou, assim? O que a Bárbara de hoje olha para trás e vê assim, não, ainda bem que eu mudei nisso. Ainda bem que eu mudei nisso. Hoje eu me sinto uma pessoa mais segura, né? Mais segura na gestão, na direção, né? Tenho uma experiência grande em tudo que por causa de todo esse trabalho que eu desenvolvi ali. Então, uma coisa que eu aprendi é assim, ó, a gente tem que ouvir todo mundo, respeitar a opinião de cada um. Eu até já falei isso, né? Respeitar a opinião de cada um, mas a gente tem que estudar a questão. Estudar, quando o risco é muito grande... A decisão tem que ser tua. A decisão tem que ser nossa. Existe o sentimento
o sentimento, o feeling, que vai além da opinião, né? Mas a gente tem que ter conhecimento para tomar decisão. Tem situações que realmente não tem uma resposta certa, né? Eu até falo para Débora, a hora que ela queria tomar a decisão de ter a empresa ou não, né? De continuar num outro emprego que ela tinha ou não, faz uma lista de prós e contras. Faz um checklist, faz uma lista de prós e contras, estuda aquilo, estuda o que é bom nisso, estuda, faz uma lista, documenta, né? Que daí tu vais tomar a melhor decisão. Eu não posso tomar decisão por ti, isso até o meu pai também me ensinou. Eu não posso tomar decisão por ti, uma situação que vai mudar a tua vida. Tu que tem que tomar a decisão do que tu queres para tua vida, né? Então isso são coisas que eu aprendi nessa trajetória. Estuda aquilo que vai fazer o diferencial para ti, né? A mudança foi a bagagem, o conhecimento. E a responsabilidade da decisão é tua. Legal. Essa responsabilidade da decisão é tua, é perfeito. Senhoras e senhores, Bárbara e Débora, então, da Iris e da Seletron. Obrigado, né, menina? Espero que vocês tenham gostado da experiência. Fico muito feliz de fazer esse registro, de alguma forma é um registro historiográfico, a gente vai poder ter acesso a isso no futuro, então é bem legal a gente ver esse momento. Espero que vocês voltem aqui um dia para recontar um pouco da história nova aí. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Uma experiência maravilhosa e parabéns e sucesso sempre. Legal. Quero agradecer rapidamente a Arte Pro Comunicação Visual, Formento Playgrounds, SSA Materiais Elétricos e o apoio a Madrugadão Lanches, Sebrae Santa Catarina e Jovem Pan 88.7 FM. Eu sou @JP Dalmaturgo. E eu sou Felipe Rangel. Você que está no YouTube, ative o sininho, se inscreva no canal, faz tudo que tem para fazer ali. No Spotify também deixe seu like. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Valeu, galera. Obrigado. Falou.